A partir de agora, pelos 98,7 da Rádio Aliança FM, entra em campo, Aliança Esportiva. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Hoje, final de semana muito agitado para os clubes cariocas. Estreia de Seedorf no Botafogo. Tá jogando ainda, o placar de 0-0. Fluminense jogando com a Ponte Preta em Campinas. Marildo, nosso setorista, está tentando acompanhar essa partida. Werneck feliz da vida, sorrindo bastante pela vitória do Vascão. Isso aí. E Guilherme ali acompanhando a estreia do Fogão. Boa noite. Não, estreia do Seedorf. Estreia do Seedorf, muito bem. Boa noite também para ele, Afonso César. Flamengo hoje foi derrotado e destaque nosso para a entrevista de Joel Natalino Santana, concedida ao Esporte Espetacular da TV Globo. Vamos falar dela também. Mas antes disso, gostaria de dar boa noite aos meus amigos da mesa. Hoje eu vou fazer diferente, começando pelo boa noite dele, Afonso César. E opa! Boa noite aí, pessoal, boa noite aos ouvintes, um abraço aí. Vamos começar com Aliança Esportiva com várias novidades aí, então fica ligadinho e aproveita o programa. Isso aí. Afonso, qual é a sensação de ter sido o primeiro boa noite do dia de hoje? Uma coisa emocionante. Emocionante? Isso aí. É a primeira vez que eu acho que eu falo, praticamente falo. Primeira vez que praticamente falo. Tá certo, Afonso. No começo. Obrigado. Primeira vez que eu praticamente falo. E agora o boa noite dele. Quem? Alexandre Werneck. Boa noite, família brasileira. Boa noite, Cheio de boss. rapaz. Boa noite, Afonso. Estamos aí, Vascão aí, né, rumo ao topo. Semana feliz aí, alegre. Por enquanto ele tá no lugar que lhe pertence. Né? Mas pelo menos já foi campeão da Libertadores, né? Mas isso depois a gente discute. Deu ruim, hein? Muito bem. Hoje recheado, E estava faltando isso, Alexandre. Eu estava sentindo falta desse programa recheado. Werneck já está ali conferindo a cola do programa que ele preparou com os comentários super pertinentes sobre o jogo do Vasco. Isso aí é recibo da Mega Sena. As notas fiscais de Alexandre Werneck, tema para debate de hoje. Eu já tive uma banda chamada Nota Fiscal, sabia? Nota fiscal, maravilha. E agora boa noite dele, Alexandre Werneck. Boa noite. Boa noite dele, Guilherme Rezende. Boa noite, Zé Renato, amigos da mesa. Boa noite, amigo Afonso, amigos ouvintes. A gente está aqui tentando acompanhar os jogos que estão rolando agora, né? O jogo do Fluminense, o jogo do Botafogo. Teve Fórmula 1, teve outras coisas que a gente vai debater aí. Rodada do meio de semana também, que é bom a gente levantar essa bola. Enfim, vamos que vamos. Boa noite a todos aí. E agora, boa noite do tricolor das Laranjeiras, Marildo Mendes. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, menino Afonso. Saco de batata. E programa, como diz o amigo Werneck, recheado, estreia do menino Seedorf, Fluminense. Menino de 24 anos, né? Fluminense, Ponte Preta, Flamengo, Vasco. Menino Seedorf da base, né? Da base, surgindo, aparecendo agora no Fogão. Grande promessa do futebol mundial. E Fluminense 0, Ponte Preta 0. O Zé Renato anunciou que eu estava tentando acompanhar e agora consegui. E segue 27 minutos no primeiro tempo, 0-0. Só alegria. Isso aí. Como diz Marildo, Werneck hoje está cheio de bossa, né, Werneck? Saquei, hein? Tá certo. Então vamos aos destaques do programa Aliança Esportiva de hoje, começando por ele, Guilherme Rezende. Vamos começar então falando da rodada do meio de semana, com o show de Fred, Flu goleia o Bahia e decreta a queda do técnico Falcão. Botafogo tem boa apresentação, mas não sai do 0-0 com o Santos na Vila Belmiro. Flamengo perde de 3-0 para o Corinthians. É o Mengão. Não, foi 1-0 Cruzeiro. Não, no meio de semana. No meio de semana. Só ficou faltando a vitória do Vasco em cima de São Paulo por 1-0. Ah, eu tinha esquecido, desculpa. Muito bem.
Guilherme Rezende. Ah, sim. E nesse final de semana, o Vasco venceu o Santos aí na sua sequência de vitórias, venceu por 2-0 e segue aí na luta pelo primeiro lugar da tabela. Cruzeiro ganha do Flamengo por 1-0 e a crise aumenta. Papai Joel está torrado. O negócio de batata assada já foi. Alexandre Werneck. Siga ao vivo Fluminense e a Ponte Preta e Botafogo e Grêmio. Alonso vence o Grande Prêmio Não da confunda Alemanha com Afonso. e dispara na liderança da Fórmula 1. Brasileiros vão mal. É isso aí, galera. O programa Aliança Esportiva de hoje, como diz Alexandre Werneck, está recheado. Muita informação, muita coisa boa. E eu já gostaria de anunciar o destaque do próximo final de semana, comemorando os 9 anos da Rádio Aliança. É um prazer fazer parte dessa instituição que há 9 anos anuncia, há 9 anos exibe excelentes programas e nós fazemos parte dessa emissora. Muito obrigado, é sempre um grande Muito obrigado, prazer. hein? Valeu. E também comemorando um ano de programa Aliança Esportiva, o mês comemorativo, o mês de julho, então todo domingo desse mês corrente. Todo domingo desse mês corrente a gente vai cantar parabéns? Exato, não, cantar parabéns não, mas é uma data comemorativa, é um mês comemorativo. Então a gente vai fechar com chave de ouro com a entrevista de Beto, que teve passagem pelos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, seleção brasileira, e hoje sagrou-se campeão de fut-7, jogando pelo Botafogo. O Botafogo venceu o Fluminense com propriedade, um placar de 5-2. Parabéns pro Beto, e semana que vem ele estará aqui no programa Aliança Esportiva. Não presença física, mas o áudio da A entrevista. gente disponibilizou. Isso. Tá vendo aí que. Inclusive a chamada, Tá né? vendo aí que me fritaram, entendeu? Que eu tô sendo fritado aí há mais de 3 meses, então. É isso aí. Papai Joel. Então Pagações você aí não polêmicas, pode perder. Joel Santana. No próximo domingo, ajude-nos a divulgar. Tem um vídeo rolando no YouTube. Entrevista com Beto. É Beto no Aliança Esportiva. Amanhã teremos um texto no blog divulgando isso. Vamos bombar para que o programa de semana que vem seja de grande audiência, que é o que nos importa. O dia de hoje nós temos 2 grandes concorrentes, o Fluminense jogando com a Ponte Preta em Campinas, então a galera do Tricolor está assistindo esse jogo, e os botafoguenses nem precisa falar nada, né? Porque, a começar pelo Thiago, apresentador desse programa, que certamente, eu acho que deve estar assistindo o jogo. Tá descansando? Não, quis ver a estreia do Cida. Então é isso, vamos começar por Fórmula 1. Alonso abriu 34 pontos de vantagem e é o líder da competição. Vamos com Guilherme Rezende, o nosso setorista de Fórmula 1. Ah, obrigado, meu irmão. É com você, Guilherme Rezende. Posso? Saco de batata. Posso? Aumenta aí. Ah, não. precisa Obrigado, aumentar, não valeu. Chega. Vai lá, Guilherme, é contigo. Bom, vamos lá. Hoje a gente teve aí, nesse final de semana, a gente pudemos acompanhar o Grande Prêmio da Alemanha, né? Lá em Hockenheim, não é em Nürburgring, como Hockenheim. repete. Hockenheim. Não, isso aí é quem? Romário repetindo? Meu parceiro, Hockenheim, entendeu? Tá certo. Bom, e nesse Grande Prêmio, nesse final de semana, teve muita chuva no treino classificatório principalmente, e foi a mesma receita do que aconteceu em Silverstone 2 semanas atrás. Teve chuva no treino e teve sol na corrida hoje. Mas ao contrário do que aconteceu, a RBR não saiu vitoriosa. Quem se deu bem hoje foi a Ferrari. Fernando Alonso levou a corrida aí de ponta a ponta praticamente, venceu com propriedade. E como o Zé Renato propriamente já adiantou, abriu aí uma vantagem significativa na tabela, 34 pontos. As coisas que eu tenho a destacar é que também os brasileiros hoje não foram tão bem. Tanto Massa quanto o Bruno Senna se envolveram em acidentes no início da corrida e foram prejudicados aí por essas pequenas por essas quebras que eles tiveram. Outra coisa que também vale a pena destacar foi a punição do Vettel, que aconteceu, né? Porque a princípio ele chegou em segundo, né? Ele foi pro pódio em segundo lugar e o Jenson Button em terceiro. Mas uma ultrapassagem que ele fez foi considerada irregular, foi investigado e mesmo assim eles investigaram essa situação toda
e puniram o Vettel com 20 segundos. E isso rebaixou ele para a 5ª posição. E deu aí o que ficou o pódio, né, oficial, né, vamos colocar assim, foi o Fernando Alonso em primeiro, o Jenson Button em segundo, foi beneficiado com essa penalidade do Vettel, e o Kimi Raikkonen que subiu para a 3ª posição. O Felipe Massa terminou em 12º, conseguiu fazer uma corrida de recuperação, e o Bruno Senna levou azar, ficou só em 17º. E parece que o Bruno e o Massa bateram logo na primeira volta, né? Bateram logo na primeira volta e foram prejudicados por conta disso, né? Troca asa, troca pneu, aquela coisa toda, e eles não conseguiram recuperar. Troca asa, periquito. E parece que eles falaram que para evitar confusões devem largar em posições mais à frente no grid. Foi a justificativa que um deles utilizou. Mas não sei quanto foi no Senna, que ele sempre acaba se envolvendo, ele leva azar na largada, e o Felipe Massa ainda não está se achando com a Ferrari, apesar de ter corrido bem na última corrida, né? O Vettel tá faltando sorte pro menino, né? Eu acho que ele fez lambança na última volta, fez uma ultrapassagem ali irregular, a direção da prova foi lá e resolveu punir ele, e foi bem severa a punição, né? 20 segundos ele caiu para o 5º lugar. E esse ano realmente não está sendo um bom ano para ele ainda. É verdade, Guilherme. E outra coisa que eu queria levantar aqui com você é que a perspectiva da Ferrari para esse ano era muito inferior de anos anteriores, e o Alonso vem se destacado, vem conseguindo fazer o carro da Ferrari andar bem. Eu acho que a escuderia tem tido um bom desempenho na temporada de 2012, gerando surpresa aos críticos e analistas da Fórmula 1. Surpreendendo, né? Como até falei aqui, eu acho que quando chega essa temporada mais com circuitos europeus, é que a Ferrari começa a se achar. Isso já aconteceu alguns anos atrás. E o Fernando Alonso, um senhor pilotaço, o Felipe Massa que não está levando tanta sorte assim. E será que o Felipe permanece ano que vem, Guilherme? Acredito que permaneça sim. Ele tem que arranjar uma combinação de resultados aí boa, né? Mas será que ele permanece? De resultados, mas de boas corridas. E apesar dele ter se dado mal na largada, ele foi lá, buscou posição e chegou em 12º. Claro que não é grande coisa, ele não pontuou com isso. Mas mostra aí que ele tem potencial para guiar, ele é bom piloto, mas tem que melhorar. Tem espaço para melhorias. É verdade. Ou talvez o Massa permaneça para esquentar lugar para alguém na temporada de 2014. Até se cogita isso, né? Mas Fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas. É verdade, Guilherme. Parece que o Alonso, cheio de gracinha no final da corrida, brincou com o Sebastian Vettel, fez até algumas gracinhas com ele. Não sei se o Vettel levou na esportiva ou ficou um tanto quanto enfesado. Eu não sei, porque de repente ele pode até ter ficado enfesado. Que o semblante do Vettel não está muito arrogante, não triste. Mas ele está ali cabisbaixo, ele está ali. Parece que também brincou com a crise europeia. Então o Alonso, cheio de gracinha, feliz da vida com a liderança isolada. Mas é uma pontuação ainda possível de ser revertida, né? É uma vantagem ainda possível de ser alcançada por outros pilotos, né, Guilherme? Se o Fernando Alonso manter essa pegada aí, eu acho difícil alguém alcançar. É claro que tem uma vantagem significativa. O Alonso está em primeiro com 154 pontos, enquanto o Marco Webber está com 120. Há uma vantagem de 34 pontos aí. Não é impossível? Não é impossível, mas os outros concorrentes têm que correr atrás. É verdade. Conseguiria dizer algum outro piloto que esteja correndo bem também e talvez seja o principal concorrente do Alonso ao título? Olha, os únicos dois mesmo que podem chegar junto é o Weber e o Vettel. É a única equipe que eu acho que fica aí parelha em relação à Ferrari. Isso a gente cogitando se a Ferrari continuar nesse ritmo. Muito bem, Guilherme. Então encerramos Fórmula 1 por hoje. Só avisando, calma aí rapidinho. Só avisando que o próximo GP é o GP da Hungria. GP da Hungria. Que é no próximo fim de semana, não é daqui a 2 semanas não, é no próximo. E agora começa a esquentar uma corrida atrás da outra, que nem o brasileiro, né? Rodada quarta e domingo, a Fórmula 1. Aí às vezes vai dar esse próximo fim de semana, daqui a pouco vai ser daqui a 2 semanas, é meio embolado. Muito bem, Guilherme, muito bem. Vamos mudar um pouco de assunto, peço para o Afonso retirar essa trilha
e falar de uma infelicidade que aconteceu 2 semanas atrás. Eu acho que não me rememoro o tempo do incidente, mas hoje faleceu o jogador de basquete, sub-20 do Brasília, acho que Daniel o nome dele. 19 anos, e uma infelicidade, né? Num treino, ele foi dar uma enterrada, a cesta partiu e caiu em cima do pescoço dele. Ele teve lesão na traqueia, medula, e eu acho que também em alguma outra parte do corpo, e morreu de falência múltipla dos órgãos. É triste, né? Porque era uma promessa, um garoto que estava começando no esporte agora. Eu vi uma imagem dele treinando, um garoto jovem, cheio de saúde, perder a vida num incidente assim. É uma infelicidade que merece ser comentada aqui pelos amigos. E um negócio inesperado, né? Porque é uma jogada, né, tão comum do basquete. Aí às vezes a gente volta até a falar dessa questão de segurança de segurança no esporte, né? Porque a tabela não aguentou o peso do menino e a tabela daí partiu, aconteceu essa infelicidade toda. E nas ligas profissionais, acho que até nos Estados Unidos, as tabelas são bem reforçadas, até por conta do porte dos jogadores que a NBA tem, né? São só marmanjo de 2 metros para cima, forte, e que nenhuma tabela, acho que pelo que eu me lembro, quebrou, só com o O'Neal, que eu lembro que quebrou uma vez. A grande questão é quem vai ser responsabilizado por esse incidente. Lógico que o Clube Brasília arcou com todas as despesas do tratamento, ofereceu um apoio e suporte aos familiares, mas a vida do rapaz ninguém vai devolver. Ninguém vai devolver. E essa dor da perda é irreparável. Fica aí as condolências, né? E esperar que apoiem melhor esse caso aí, que refaçam, né? Faça uma reforma nas quadras, né? Para avisar justamente de segurança dos atletas. Exatamente, eu tive conversando com o Thiago, também apresentador desse programa hoje, sobre esse incidente, e o Thiago comentava que o jogador foi muito burro em ter pulado para enterrar aquela bola. Ele treinava naquela quadra todos os dias e devia conhecer as condições daquele aparelho que veio a ceder no momento da enterrada. Eu discordo. Acho que o clube deveria oferecer uma estrutura para o atleta, e que foi uma infelicidade, infelizmente, ele teve sua vida retirada em virtude dessa questão, desse incidente. Nossas condolências. E agora que o basquete está voltando, né, a cena à tona, seria interessante de que a parte responsável aí, né, os comitês, as federações, ou seja lá o que for, se prontifiquem a fazer justamente esse tipo de reforma. É claro que ainda está entrando, vamos colocar assim, ainda está entrando pouco dinheiro nessa situação, mas eu acho que com o tempinho, acho que a tendência é melhorar essa situação, fazer uma reforma, enfim. Isso aí. Muito bem, Guilherme. Falando de basquete, vamos continuar no mesmo assunto, mas agora falando de Olimpíadas de Londres, que iniciam no próximo dia 25. Quarta-feira parece que já tem o futebol, acho que o futebol feminino. Brasil e Camarões, se não me engano. Isso. E vamos falar de futebol. E essa aí, a gente pode também falar, não sei se alguém acompanhou aqui, do jogo da seleção, né? Isso, vamos falar de futebol, da seleção brasileira, do amistoso, acho que contra Grã-Bretanha. É difícil de falar isso. Grã-Bretanha, saiu. Pode crer. E a seleção de basquete, a Isiane, na seleção de basquete feminina, foi cortada, adivinha por quê? Quem adivinhar ganha um doce. O que houve? Pô. Ninguém se habilita? Posso pesquisar, não? Ela levou o marido para concentração. Hã? Pra fazer o quê? Sei, pra fazer um amor, né? Talvez, quem sabe? Ela levou o marido para concentração, fez seu pedido de perdão, mas foi cortada. A Isiane, que é uma excelente jogadora e vai fazer falta na seleção feminina de basquete. Outro corte aí que não tem nada a ver com o basquete, mas o tênis, o Nadal tá fora das Olimpíadas por conta de uma tendinite. Acho que foi tendinite. Vou procurar isso aqui. Mas é um nome aí de peso que tá aí fora das Olimpíadas e não vai participar. Ela foi afastada da equipe brasileira de basquete por ter levado o namorado para dormir na concentração. Complicado, hein? A gente vê Romário, Ronaldinho Gaúcho. É tendinite mesmo. Quem não se lembra do Ronaldinho Gaúcho descendo no elevador, aquelas imagens divulgadas pelo Flamengo,
uma mulher na concentração, que foi comprovado já, né? E Eziane apenas levou seu namorado. Pelo menos foi uma mulher, né? concentração. Pior, tem gente aí que anda com homem e tal. É mesmo, rapaz? Ronaldo rapaz, e eu, tudo mais. Não vamos entrar nesse mérito, respeitando a diversidade. Lá sempre. E continuando ainda nesse ramo do basquete, a seleção brasileira masculina tem feito bons desempenhos. Mas Tem gol, hein? Opa. Tem gol. teve gol, olha o do gol. Fluminense. Gol do Fluminense, 44. Vou confirmar quem foi. Então logo você confirme, pode interromper com a informação. E a seleção brasileira de basquete vem... Deco. Lá do Deco. De cabeça. Vem dando liga. A zaga é ruim mesmo, tomar gol de 10. Vamos pro basquete. Meio metro. A seleção tem dado liga, o Leandrinho, o Nenê, tem uma galera boa. Mas no amistoso Thiago Splitter. contra a França, Estados Unidos, o Brasil não conseguiu vencer. Abriu uma certa vantagem no primeiro e segundo quarto contra os Estados Unidos, permitiu a virada. Assim como contra a França, o Brasil vencia até o último quarto. Então é preciso ver esse ritmo final, gás final, talvez seja alguma coisa no que diz respeito à preparação física dos atletas, que Ou até mesmo psicológico. é verdade. E o Brasil está fora das Olimpíadas há bastante tempo. Então acho que a última participação olímpica do basquete masculino, como o Thiago mencionou no programa anterior, foi em 1996. Isso, Atlanta. Foi o Thiago Neves, só corrigindo o Thiago informação. Neves. Thiago Neves. Gol de falta, Bateu a né? falta. Foi Atlanta. É Thiago Neves. Bateu a Thiago falta Neves. cruzada e ela acabou entrando. Desviou. Isso. Pode? Atlanta. Foi em Atlanta, né, Werneck? Foi, se eu não me engano, 96. foi a 96, última do né? Oscar também. 96. É a última Olimpíada do Oscar. Vamos ver. Torcer para que o Brasil consiga ao menos uma medalha de bronze. Já está de bom tamanho para o nível que a seleção brasileira apresenta. Eu acho que pelas dificuldades encontradas, muitas polêmicas envolveram a seleção brasileira de basquete nos últimos anos. Então acho que é merecido essa participação. Agora vamos falar um pouco de natação. César Cielo chega como favorito nos 50 metros. Eu acho que só uma zebra pode tirar o César Cielo do ouro, dessa medalha de ouro. Nos 100 metros ele também é um dos favoritos. Tem uns 200 metros, o 4 por 400, 4 por 100, 4 por 100 metros eu acho também. E nessas Olimpíadas, assim como em todas as outras competições pan-americanas, os críticos esportistas nessa modalidade da natação apontam também o Thiago Pereira como um grande favorito. O Thiago que passou 3 anos treinando. É a mãe dele que fica assim. Como é que é, Werneck? Vai, Thiago! Gostou da mãe do Thiago Pereira, né, velho? Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! O Thiago Pereira que ficou 3 anos treinando nos Estados Unidos, então parece que ele tem uma bagagem maior, tem treinado forte. E segundo os analistas, ele não deixa a desejar para nenhum outro competidor. Terceira Olimpíada dele. O problema dele, eu acho que ele é o principal rival do Phelps, né? É Phelps. Esse fica Por bom na conta- voz é. de Silva, hein? É fé ou peso, Samu? Tem que ter o ano no final. Que, como todo mundo sabe, dispensa apresentações. O Phelps é a máquina de vencer, né? Pois é, mas depois daquele negócio do doping, a imagem dele ficou muito arranhada. Qualquer atleta que é pego no doping babou, né? Menos o Romário. Guilherme, eu vou pedir para você conferir uma informação. Você que no programa passado a gente até rememorou, eu que fiz a sua função de... Vou pesquisar aqui, não sei se Marildo lembra. Guilherme, que é o grande pesquisador dessas informações que acabam truncadas no ar. Vou pedir para você conferir se o tenista brasileiro foi campeão da ATP hoje. Da ATP foi. Belucci foi campeão. Que não, Thomas Belucci. Foi. Não. Foi. Foi campeão? Foi, pô. Eu vou- Bacana, né? Bacana. Manda um favorito da galera pro Belucci aí, Afonso. Ele estava 2 anos afastado de uma final de ATP. Quem é o Belucci? Thomas Belucci. Você pode pesquisar sobre essa competição para mim e falar qual foi o ATP? Afonso sabe quem é. Eu já pergunta aí. falo aqui. É um que não ganhava nada. Não sei. É um que não ganhava nada. E ainda, para a gente finalizar a parte de natação das Olimpíadas, eu apontaria um nome aqui que os brasileiros podem se surpreender com ele. É o Felipe França, também da natação. Vem com muita força para essas Olimpíadas.
Então, ainda bem que o Guilherme vai divulgar esse programa no YouTube durante essa semana. Então, isso vai ficar registrado. Após as Olimpíadas, nós vamos lembrar desse nome, Felipe França. E já foi, até antes das Olimpíadas mesmo, esse nome já vinha sendo citado. Eu não acho que é um nome aí que chega com promessa. E parece que ele não se contenta com uma medalha de prata. Ele quer o ouro. Então já chega com fome, com força, chega com gás nessa competição. Agora eu vou passar a bola para vocês, meus amigos. Deixa eu só passar a informação vamos lá. que você queria. Venceu realmente, como eu já adiantei, o sérvio Tipsarevic. Eu acho que é assim que se fala. Qual o nome, Werneck? Não prestei atenção. Ah, tá. Você não tá nem aí mesmo. Belucci, que é o número 60, venceu o número 8 do ranking da ATP, hein? No torneio de estádio na Suíça. Cheguei o som aqui. É isso aí. O Belucci realmente venceu, mesmo que o incrédulo Werneck não aceite. Werneck se surpreendeu, né, Werneck? Acompanhando, eu vi uns 3 ou 4 jogos. Ele só batia na trave, impressionante. Batia na trave, não tinha aquele algo mais. A gente sentia que ele tinha potencial, mas não tinha aquela vibração. Faltava um pouco de espírito, de sangue, de disposição nele. E tomara que seja a primeira de muitas. Parciais de 6-7, 6-8, 6-4 e 6-2. Porque potencial esse menino tem. Eu assisti uma partida dele contra o Djokovic. Ele fez um partidaço, depois perdeu o fôlego. O Djokovic não tem aquela disposição, aquela garra. O Djokovic cresceu para cima dele, então acho que ele se sentiu acuado. Mesma coisa que um monstro crescer para cima de uma criança, certamente ela vai se sentir acuado. Tipo o monstro S.A., né? O Djokovic tem muito mais bagagem. É compreensível. Por que Afonso tá rindo ali? Né? Vamos torcer. Afonso gosta. E eu passo a palavra, ainda tem aquele relógio está um pouco adiantado. Então tá. A gente ainda tem algum tempinho antes do apoio. Eu vou passar para o Guilherme Alexandre. Infelizmente eu não pude acompanhar um amistoso da seleção brasileira contra a Grã-Bretanha na última sexta-feira. Estava em missão entrevistando o ex-jogador de futebol Beto. Então passo a palavra para vocês. Eu sei que o Alexandre deve ter lido apenas a crônica em virtude de compromissos profissionais. O Guilherme não sei se assistiu, o Marildo também não sei se assistiu o amistoso da seleção brasileira. Então passo a palavra para vocês com um breve comentário sobre essa partida. O Brasil venceu de 2-0. Um gol de Neymar de pênalti, eu acho, que foi pênalti em cima do Hulk. E eu acho que é essa seleção aí que vai encarar, né? Essa seleção já tá lá. Isso. É essa seleção que vai disputar o ouro. O Ganso perdeu a vaga pro Oscar. O Oscar realmente, a gente já tinha comentado aqui, que entrou bem na seleção nos amistosos. A camisa não pesou para ele. Como o Ganso vive uma fase ruim no Santos, voltando de contusão, se machucando muito, o Oscar acabou. Oscar? Acabou ganhando aí essa vaga. Eu acho que a seleção tem tudo aí para trazer o ouro. Será? Acho que sim, as outras seleções que falar são fracas. Não, rapaz, o Uruguai tem esse menino que acertou com o Botafogo. Lodeiro. Tem a seleção espanhola, que o pessoal lá da Europa diz que tem o mesmo jeitinho da principal, sendo com uma idade menor, aquele toque de bola, cadenciar o jogo, e deu a brecha, gol da Espanha. Pois é, né? E o Oscar, você falou o nome do Oscar, o Oscar que foi pro Chelsea, né? Chelsea, isso que eu ia falar. Assinou pro Chelsea. É interessante, ele não volta nem pro Internacional, não teve nem a oportunidade de... ficou aquele imbróglio com o São Paulo, né? e Inter. Ele foi pro Chelsea, deu tchau e benção pros dois, se viram. É verdade. Agora eu quero ouvir a voz do Marildo, e eu acho que isso a gente tem que comentar. Neymar foi vaiado. Foi vaiado por causa do caicai. Os europeus não admitiram que o jogador tenha se jogado durante vários lances. Parece até que ele ficou um pouco irritado também, né? Porque a repórter do canal lá de TV que estava transmitindo veio perguntar a ele em relação às vaias, e ele disse que, não lembro agora a resposta que ele deu, mas ele ficou irritado com a pergunta. Acho que ele disse, né, que você não entende nada, foi falta, eu tomei uma pancada, sei lá, ele ficou meio irritado. Mas enfim, o Neymar, ele é um grande jogador, isso é fato. Agora ele precisa começar
a colocar na cabeça dele de que a seleção vai precisar dele jogando o futebol que ele sabe. Em pé, né? Principalmente em pé, né? E o Neymar já não é mais aquela promessa, né? O Neymar já é uma realidade. Se ele for por esse caminho que ele está escolhendo, ele vai... Mas precisa botar a cabecinha no lugar também. Isso, ele vai virar um Robinho, um jogador que feita muito e acaba não tendo a produtividade. Eu acho que o Neymar, ele tem capacidade de ser esse jogador que vai comandar a seleção brasileira, mas ele precisa amadurecer, não só como atleta, mas principalmente como pessoa. Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, a gente percebe, não é um jogador estrelinha, um jogador, como se diz na linguagem do futebol mesmo, um jogador marrento. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Acho o Neymar um garotão bacana na dele e tal, apesar de toda a expectativa, todo o clima de estrela realmente que cerca ele, só que ele precisa entender que o futebol que ele tem, a capacidade que ele tem que ser convertida para dentro de campo com objetividade, como era no início da sua carreira. Ele partia sempre para cima dos adversários, causava aquele... Melhorou muito depois daquele episódio com o Dorival Júnior, da briga que o Dorival acabou saindo, e os comentários do René. Acho que dali que ele teve uma mudança de posição. Acho que a orientação do pai acabou mudando aí o Neymar. O Neymar, que é um grande jogador, inclusive nesse amistoso contra a Grã-Bretanha, ele teve participação direta, cobrou a falta que originou um dos gols, cobrou o pênalti e anotou o seu gol. Então é um jogador decisivo nessa seleção brasileira e nessa competição. Tenho certeza que ele vai ser bem explorado pelo técnico Mano Menezes. A batata dele está assando, a batata do treinador Mano Menezes, me refiro ao treinador. Então eu acho que essa dupla, o Mano no comando e o Neymar comandando a seleção dentro de campo, tem tudo para vingar. Vamos esperar e ver se realmente essa seleção vai embarcar, vai dar liga. É o que a gente espera. Estamos rumo a Londres, né, Werner? Isso, não, tem um comentário aqui do Afonso. Fala aí, Afonso, eu não vou ler pra você não, fala aí. Crise. Não, vocês estavam comentando do Neymar. Aumenta seu microfone, por favor. Vocês estavam comentando sobre o Neymar. Aí, na minha opinião, tipo assim, o Neymar ele joga por jogar, não joga tipo colocando na prática o que ele sabe realmente jogar. Com objetividade. Então as pessoas, as pessoas hoje não tem aquele foco, Neymar vai jogar bem na seleção brasileira. Eu acho que ele precisa de muito treino e tem que ter aquele foco. Vou jogar porque eu quero ganhar e quero focar o título do Brasil. Muito bem, Afonso. Antes de irmos para o intervalo... É só uma informação, o Brasil hoje no basquete ganhou amistoso contra a Austrália. Opa! Ganhou, quanto né? placar tem? Bacana, depois a você passa a Austrália informação é uma seleção de força no basquete masculino. E antes da gente ir para o apoio, uma pequena informação. Na decisão da Série C do Campeonato Carioca, na primeira partida, o Paduana Esporte Clube empatou em 1-1 com a América de Três Rios. Então, basta uma vitória simples do América em casa. América, que é o time do Da Silva, jogador do Flamengo. Já estão garantidos na Série B, né? Os dois já, para o América se sagrar campeão. E na disputa, o terceiro colocado, o Barra da Tijuca venceu o Vila Rio por 1-0 dentro de casa. Acaba esse jogo sendo mais decisivo exatamente, que a própria decisão. Completando, o Brasil venceu 87-71 em Estamburgo, na França, com belas participações do Thiago Splinter, o Nenê e o Anderson Varejão. Nenê, valeu. Vamos para o apoio. Silvio, chama o apoio, Silvio. Vem apoio, vem! Quatro horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Comunitária.
de volta, programa Aliança Esportiva. Agora sim. 19 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Antes de irmos para as informações do Vasco da Gama, eu passo a palavra para o Guilherme Rezende com a partida Botafogo e Grêmio no Engenhão. Bom, já estamos no segundo tempo. Botafogo e Grêmio ainda no 0x0. Seedorf fazendo sua estreia ali. Um jogo que, na sua posição, no tipo de jogo que ele costumava fazer. E o Grêmio veio retrancado aqui para o Rio de Janeiro e está assustando o Botafogo, está chegando, jogando no contra-ataque, né? Então, o Vanderlei Luxemburgo está usando esse contra-ataque rápido para poder surpreender a equipe do Botafogo. O Seedorf chegou até a dar um passe pro menino Elkson, cruzamento, só que o menino Elkson perdeu. Segue aqui resultado de momento que apareceu aqui. Bahia 2x0 no Coxa, olha só, hein? Caiu o Falcão e agora o Bahia tá ganhando. Lá em Pituaçu. Bacana. E essa questão de menino fulano, menino Beltrano, tá pegando aqui no programa. E agora eu passo a palavra para Marildo Mendes com um panorama de Ponte Preta e Fluminense no Moisés Lucarelli. Lucarelli esse estádio. Segue Fluminense 1x0, jogo vai começar agora, bola já preparada ali para rolar. Deixa eu fazer uma pergunta, você sabe por que o Fluminense atrasou na entrada do estádio? Alguma coisa? Desse jogo de hoje? Jogo de hoje. Não. Eu acho que deu dor de barriga no frete. Eu tô por fora. Amarelou, será? Vou procurar informação. Não, se perdeu em Campinas. Se perdeu, né? Porque eu tava ouvindo no rádio, vindo pra cá e o repórter lá, não vou lembrar o nome, disse que o hino nacional foi cantado sem a equipe do Fluminense. É complicado isso, né? Até O Fluminense aí vai tomar uma senhora multa. Deve rolar uma multazinha, mas pro Celso Barros é um valor irrisório. Isso aí é R$2 ali, um italiano na esquina. Verdade. Eu passo a palavra Panorama do jogo? para ele. Panorama do jogo? Mario, desculpa, cara. Panorama do jogo de Ponte Preta e Fluminense. Mas eu tinha passado a palavra, o Guilherme falou e acabei me perdendo. Vai lá, Mario. 0, o Fluminense. O Fluminense o quê? Fluminense primeiro tempo é um pouco sonolento, tá? A Ponte, pelo que as partes que eu acompanhei do jogo aqui, a Ponte Preta chegando com mais perigo em alguns momentos, mas o jogo um pouco apagado. E aí num lance no finzinho do primeiro tempo, já nos últimos 5, 10 minutos o Fluminense resolveu jogar, né? No primeiro tempo, e aí no finzinho o Thiago Neves bateu uma falta, acabou bola resvalando na defesa e entrando. Tem muita reclamação aqui da Ponte Preta, não sei se foi em relação ao lance do gol, eu vou depois procurar saber o porquê da Ponte Preta. Ih, deu ruim, hein? Gol do Grêmio, 1x0. Então 1x0. Vou confirmar de quem foi o gol. Grêmio, informação aqui, o Guilherme já vai confirmar de quem foi o gol. Em relação ao Fluminense é isso, o Fluminense estava um pouco sonolento, resolveu jogar bola, acabou realmente abrindo o placar quando resolveu jogar. E vamos ver agora, segundo tempo, como o Fluminense vai se portar, a bola já rolando, 23 segundos agora, segue Fluminense 1, Ponte Preta 0. Isso, e agora vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco ontem que conquistou uma vitória em cima do time reserva do Santos. Time reserva não, time cacarecado. Cacarecado, sem o Neymar, Ganso e Rafael. Informação. Realmente, gol do Marcelo Moreno, Grêmio 1, Botafogo 0 aí, melando a estreia de Seedorf. Isso aí, o Vasco fez uma atuação ontem, como tinha repetido na quarta-feira, sem dar brechas, marcando bem compacto o time. Não sentiu a falta do Diego Souza nem do Fagner, o garoto Auremir, recém-contratado ao Náutico, entrou bem com disposição, não sentiu a pressão da estreia em São Januário lotado. E o Vasco acabou abrindo o placar logo no primeiro tempo, cobrança de escanteio do garoto Juninho pernambucano. A zaga do Santos falhou, a bola sobrou para o zagueiro Douglas, que meteu para dentro da rede da Aranha e meteu 1x0 Vasco. O Vasco mesmo assim continuou indo para cima, teve algumas outras oportunidades com o Carlos Alberto se movimentando bem. A jogada pela direita com o Éder Luiz e agora com a Auremir acabou sendo a principal jogada do Vasco, levando alguns lances de perigo.
O Wendel estreou? O Wendel estreou na quarta-feira, na quarta. repetindo boa atuação, marcando bem. Acabou sendo depois cansado, substituído pelo Felipe Bastos, que conseguiu manter a mesma qualidade do Wendel. O Vasco saiu o segundo gol numa outra jogada também de escanteio, com o Juninho. Alec Gol subiu no primeiro pau e acabou ampliando O poste Alec Gol, né? Isso aí, o poste. Acabou ampliando a vantagem aí. Vasco 2-0, tocando a bola, não sofreu nenhum perigo de gol. Fernando Praz ontem praticamente não foi exigido. E começa a ter aí um padrão de jogo. O lateral esquerdo, o William Matheus, também conseguiu ganhar a vaga aí do Thiago Feltri, apesar de garoto, com 20 anos também. É da cria do Vasco? Não, foi recém-contratado, eu só esqueci o último clube. A gente vê isso aqui agora. O nome dele, William? William Matheus. William Matheus, tá. Vem jogando bem e são duas apostas aí nas duas laterais, mas que tem tudo aí pra dar certo. Hoje já saiu na imprensa aí que o Vasco está negociando com o Gabriel, do Grêmio, né? Ex-Fluminense. Eu vi falar também num outro lateral direito, mas eu não tô Curitiba, lembrando. o Jonas. Isso, o Jonas, que fez uma excelente competição pelo Curitiba, a Copa do Brasil, mas não está sendo aproveitado pelo Marcelo Oliveira, ele está na reserva. Na reserva e chegou a ser oferecido pelo Vasco, teve uma conversa, mas pelo que eu pude acompanhar aí, o Vasco não... E com a saída aí... o Vasco- Ex-Bahia. Ex-Bahia. Ex-Bahia, William Matheus, ex-Bahia. Isso aí. Entrou bem com personalidade e acabou barrando aí o Thiago Feltri. O Wendel também na própria quarta-feira. Na própria quarta-feira o Vasco também repetiu, fez um jogo perfeito ali, marcando bem compacto, saindo em velocidade. E aí o último jogo do Fagner, ele acabou fazendo um gol em cima do São Paulo. O Vasco acabou arrancando a vitória aí de 1-0 em cima do... Lá, né? Dentro do Morumbi, em cima do fraco time do São Paulo. E aí na sexta-feira veio um banho de água fria aí, quando foi noticiado para a imprensa que o Fagner e o Diego Souza estavam de saída, receberam duas propostas aí recusadas. Eu estava ouvindo a entrevista do Daniel Freitas na Rádio Globo na última sexta-feira. Eles falaram que só estavam esperando o retorno de Roberto Dinamite de Brasília para confirmar essa transferência, mas que era praticamente sacramentado, os repórteres. O Roberto chegou a conversar com eles e depois o Vasco realmente não tinha condições de cobrir as ofertas. Vocês acham que perdendo algumas peças o Vasco acaba de repente tendo uma dificuldade mais pra frente? Ou Ontem não caindo de pareceu isso. produção? Assim, a princípio, Mas a longo prazo, né? a longo prazo a gente não sabe, mas os reforços que chegaram, acho que tem tudo para, se continuar mantendo o mesmo nível. Eu acho o Carlos Precisa chegar Alberto alguém- mais constante que o Diego Carlos Alberto Souza. aí Precisa ganha chegar trabalho alguém com pra lateral direita. Mas o Auremi ontem fez. Eu gostei muito desse garoto, hein? Eu olhei. Menino Auremi, né? E ele que chorou na sua apresentação, copiosamente, cara. Chorou de soluçar, meu irmão. Eu fiquei emocionado com a entrevista dele. Não, fiquei, sério. sério. Eu fiquei Ele mesmo. jogava Foi Não, foi uma cena... Chorei, uma cena chorei. bonita. de base do Chorei. esporte. Do Náutico. Do Náutico, não, do esporte. Mas jogou no Náutico de Isso. volante. Aí o pai dele faleceu, ele teve que sair para poder sustentar a casa, para trabalhar. E aí, um ano atrás, ele recebeu a proposta do Náutico. E jogava de volante lá, né? Ele começou como volante, mas teve uma vaga na lateral direita e ele acabou, foi quando ele se destacou. E aí, um ano depois dele voltar a jogar pelo Náutico, ele fez um bom campeonato pelo Náutico, regional, e acabou despertando o interesse do Vasco. E aí, quando ele lembrou de todas as histórias, acabou chorando aí. Ontem mostrou bastante determinação, ousado, foi pra cima, tabelando ali com o Juninho e com o Éder Luiz, mantendo ainda o lado direito do Vasco como a principal jogada do Vasco. E também saiu ontem na imprensa que o Vasco Na empresa, isso foi um ato falho. Você está E o pensando no Vasco seu acaba trabalho. de contratar o menino Darkson. Não sei é quem é. da novela, é Daxon. Daxon. Ele que disputou uma copinha pelo Fluminense, não sei se Marildo lembra dele. até- Cria do Fluminense. Ele estava na Lembra, não? Bulgária, foi jogar Bom na de Bulgária. bola, bom de bola. Jogou no Que foi Dinamo, flagrado no Dinamo antidoping. de alguma coisa lá da Bulgária. Isso, tô vendo aqui. exatamente. Tô O vendo Daxon aqui.
Foi flagrado, ele utilizou um anti-inflamatório, que aqui no Brasil não é proibido, mas parece que ele utilizou sem informar o departamento médico, por isso foi suspenso. Bom jogador, lembra de tê-lo visto jogar. Isso, como eu não sabia, está vindo aí, vai ser apresentado aí durante a semana. É Daxon, esse merece. Olha só, rapidinho, só fazer uma pergunta. Você acha que o menino contratado aí no lugar do Fagner, Gabriel, você acha que vai dar... Não foi contratado ainda. Não, ainda está negociando. Você acredita que ele... O Gabriel é um bom jogador, tirando essa mas é burocrático demais, né? Ele está muito burocrático. Foi o principal jogador das principais equipes que ele passou. Isso você tem razão. Pelo Cruzeiro, pelo Fluminense, próprio São Paulo. Mas eu acho que a principal ausência sentida pelo elenco do Vasco vai ser do jogador Fagner. Vamos ver aí como é que o padrão de jogo já mudou ontem. O Vasco usando, apesar de forçar muito com o Eder Luiz pela direita, acabou alternando mais as jogadas do que acontecia quando o Fagner estava em campo. É verdade, Alexandre. E o próximo jogo do Vasco aí é um clássico contra o Botafogo. Estaremos lá, hein? Quarta-feira. Werneck vai ganhar os ingressos de presente. Aí. Vai me levar para ver o Sidorf. Essa equipe do Vasco aí, vamos ver como vai ser o confronto aí do Sidorf com o Juninho Pernambucano. Duelo de vovôs. Vai ser um meninos, jogaço. desculpa, de meninos. Duelo de meninos. Esse termo meninos, os meninos do Aliança Esportiva, hein? Tá certo, Alexandre. E ainda falando de Vasco da Gama, o Alexandre tá fazendo seus gols, hein? Esse ano... Será que ele reencontrou o seu Fábio? Menino Baraca aqui jogando bem da Ponte. Baraca, aquele do Mortal Kombat? Não sei, o nome dele é Baraca, de onde ele é. Vai lá, Baraca. Ele que é o artilheiro aí, com muita humildade aí, ele tá exaltando a qualidade do time aí. Quem? Baraca? Não, o Alec Gol. Alec Gol. É uma pena que ele não consegue dominar uma bola e prender a bola no ataque, mas pelo menos tá fazendo os gols aí. E torcendo aí para que ele consiga manter essa regularidade de gols até o final do ano. Problemas técnicos estão afastando nosso amigo Zé Renato. Problemas técnicos estão afastando nosso amigo. É verdade, Werneck. Alguns probleminhas técnicos, vou ter que resolver uns problemas. Mas ainda gostaria de deixar aqui como proposta de debate, para continuar a falar do Vasco, o imbróglio envolvendo o zagueiro Renato Silva e a rescisão contratual na China e o desempenho do zagueiro Dedé. Se tem agradado, se tem melhorado, como é que você acha que são essas condições aí? Voltando a falar primeiro do Dedé, o Dedé ficou um tempo parado aí, 2 meses praticamente parado, e está voltando aos poucos. A cada partida ele vem melhorando um pouco. É isso aí, Afonso. O quê? Não, ele perguntou se... Passou, né? Passou. Então o Dedé vem melhorando. Estou de volta, vai lá, Sil. O Dedé vem melhorando aí, aos poucos vem voltando o ritmo que só ia voltar mesmo conforme ele fosse jogando. Que treino é treino, jogo é jogo, já dizia. E vice-versa. E sobre o Renato aí, tá com essa pendência aí com o clube chinês, que não quer liberar, ele acabou tendo que entrar na justiça, se não me engano, para poder romper esse contrato aí com o time da China. Werneck, 350 jogos de Juninho. Isso aí. O menino tá voando. Tá voando aí, jogando em bom nível, correndo mais do que muitos garotos aí. Ontem foi ovacionado na substituição dele. Impressionante como no jogo contra o São Paulo, Marilson estava lá em seu sofá acompanhando essa partida. Exatamente. O goleiro do São Paulo o nome do seu sofá é Morumbi, né? Morumbi. Tá certo. Aquele menino... É Morumbi, é Engenhão, todas as partidas que passam na Vila Belmiro, Laranjeira. Aquele menino do São Paulo, goleiro, né? Denis. Impressionante como ele ficava desesperado a cada falta cobrada pelo Juninho, né? Ele ia correndo para um lado, a bola fazia aquela curva. Aquela que bateu na trave parecia que ia lá na arquibancada, de repente ela descaiu. Ele pulava feito como eu posso definir? Um gato, como de... gato. E sabe o que isso significa?
Nada. Você vai ajudar o Fluminense a ser campeão brasileiro? Não. Então não quero saber. Ih! Não, foi o Ricardo Berra. Ricardo Berra. Continue. Então seu é isso, pensamento. o lance do Juninho. E impressiona pela idade que algumas pessoas acabam criticando, né? Mas o Juninho jogando futebol vistoso, assim como os jogadores da cidade aí, dessa faixa etária do Juninho, o Deco. Agora o Sidorf, vamos ver também como vai se portar, mas fisicamente não se discute a capacidade do Sidorf, tecnicamente também não. Basta saber se ele vai se adaptar ao futebol brasileiro e principalmente ao Botafogo. Mas essa tendência aí de jogadores mais experientes está sendo bem bacana e é bom pra gente ver jogadores como Juninho, Deco, Sidorf e tantos outros que têm uma habilidade fora do comum. Informação. Sai Felipe Gabriel, entra Andrezinho. É Andrezinho? É quem, Silvio? André, o nome do rapaz é André. Acho que André é Luiz. Sei lá. Conclua, Werner. Isso, e são jogadores aí, completando só o que o Marildo tá falando, que apesar da idade ainda estão jogando em alto nível, né? E vem a brilhantar mais ainda o Campeonato Brasileiro. Muito bem, muito bem. Continuando ainda sobre o Vasco da Gama, eu gostaria de apontar o Carlos Alberto como um bom jogador. Está retomando a forma física. Eu acho que é um excelente meio atacante. Tem muito a colaborar com o Vasco nessa campanha. Eu acho, até como eu já mencionei nos seus comentários, Werneck, o Carlos Alberto muito mais constante que o Diego Souza. O Diego Souza tem mais vigor físico, tem mais porte atlético, mas eu acho o Carlos Alberto um pouco mais incisivo e constante nas partidas do que o Diego Souza. Mas o Diego Souza, assim, apesar de não participar às vezes de estar ausente, ser chamado de vagalume, que alterna bons e maus momentos, o Diego Souza, o Carlos Alberto, chuvas e trovoadas. isso, mas são dois jogadores temperamentais que perdem a cabeça com facilidade, mas ultimamente o Carlos Alberto, apesar de boa movimentação, não estava participando muito do jogo. Quando entrava, não entrava bem. O Diego Souza, mesmo às vezes no lance apagado, às vezes acabava sobressaindo melhores momentos do que o Carlos Alberto. A gente torce aí que o Carlos Alberto repita as atuações que o levaram a virar ídolo da torcida do Vasco, que foi o resgate do Vasco da Gama ali em 2009. Vamos torcer. Eu acho que o Vasco tem um time muito bom. Atlético Mineiro também tem me surpreendido. Eu assisti o segundo tempo de Esporte Atlético Mineiro. O Danilinho e o Bernard. O próprio Ronaldinho tá... Bernard, Ronaldinho, Danilinho. Tem o Júnior César que está jogando bola. O próprio Jô. O Jô, que ontem fez gol. O Pierre, que era o cão de guarda do Palmeiras, que é muito bom. O Vitor, que está pegando até pensamento. Então, o Vitor do Grêmio, né? O Vitor do Grêmio. Então, eu acho que o time do Atlético, muitos estão... o Atlético é cavalo paraguai, daqui a pouco começa a descer a ladeira. O time de Cuca é assim. Não acho nem apenas o time de Cuca, mas tem elenco. Tem um time muito bom, cara. Eu acho que, principalmente os três primeiros, né? Estão mostrando uma regularidade muito boa, né? Vasco, que é o assunto do momento, o próprio Fluminense e o próprio Atlético Mineiro. Agora basta saber mais pra frente se esses times vão se manter ali na ponta, disputando título. Estão disparando, né? Isso, é por isso que estou falando. Uma regularidade boa. Muito bacana. Pode correr igual no passado de campeonato aí, como tem sido nos últimos anos, ser decidido na última rodada. É verdade. E chega uma hora que vai prevalecer quem tiver um elenco, como diz o Werneck, recheado, né? Porque começa a ver contusão, jogos, né, quarta e domingo e acaba realmente complicando. Então quem tiver peça de reposição aí acaba de repente tendo alguma vantagem. Eu acho que aí no caso, quando começar esse excesso aí, se o Vasco não contratar, eu acho que vai levar pior. Por causa do excesso de idade dos jogadores. É verdade. Mas que pode fazer um rodízio, um jogo Felipe e o outro Juninho, né? É verdade. É verdade, mas e lembrando também que Fluminense e Vasco na última rodada, né? Então, se os dois times acabarem se mantendo aí na ponta, podemos ter até uma última rodada emocionante em relação a Fluminense e Vasco. E não sei se Werneck mencionou as cifras da negociação. Não cheguei a mencionar. 30 milhões de reais e o Vasco só ficou com 8.
Porque o Vasco só tinha 30% do passe do Diego e 20% do Fagner. Não, isso que complica. O jogador vem pro clube. Foi o que até o Roberto falou, que ele tentou argumentar, de empresário, cara, mas como a proposta foi direto para os assessores e os jogadores, pensando em garantir o futuro aí, que a carreira de jogador de futebol a gente sabe que é curta. E tem um cidadão chamado Carlos Leite, empresário muito influente dentro de São Januário, que faz o que quer, inclusive no Cajuru Pergunta com o Eurico Ângelo de Oliveira Miranda, ele criticou e disse que Eurico Miranda, tá certo. Na época dele não tinha essa baderna de empresário fazendo cabeça de jogador Menino dentro de São Januário. Só que na época dele também a gente estava que nem o Flamengo hoje, só recebendo não. Isso você tem razão, Alexandre, mas eu acho que deixar os empresários fazerem dos clubes de futebol a casa da mãe Joana, eles querem, é óbvio que eles vão querer lucrar. Sabe qual que é? Eu vejo que, só para concluir, passar a palavra, mais ou menos assim, como se o clube fosse um pasto para a boiada comer muita grama, engordar e depois vai para o abate. O problema é que quando o Roberto assumiu lá em 2009, ele pegou o elenco... Conclua, Werneck. Tomou o Gadernal hoje, não? Não, o menino, o Wallace levou no fundo, o rapaz deu uma cotovelada no rapaz e nada foi marcado, aí fica complicado, né? Curitiba acaba de empatar com o Bahia. Bahia 2, Curitiba 2. Rapaz, ele pintou aqui, hein? Aí, voltando. E eu acho que eu tô acertando esse placar. Vai lá, Werneck. Pode, lógico. Eu até esqueci o que eu tava... Não, voltando. Em 2009, quando o Roberto assumiu com o time rebaixado e o próprio Rodrigo Caetano, o Vasco não tinha nenhum o time titular profissional, que a maioria dos jogadores, o Eurico antes de sair tinha vendido o contrato, as revelações. Então o que o Rodrigo Caetano, como esse Leite, Carlos Leite, era amigo do Rodrigo Caetano e tinha bastante jogadores, ele acabou emprestando algumas revelações para manter a base e com isso essas revelações acabaram sobressaindo aí, ele manteve mais um pouco e aí conseguiu vender. Foi uma troca de favores aí na época. Vamos esperar e ver se... Eu acho que se eu fosse investiria mais no Jonas do Curitiba. O Gabriel já está em estágio de decréscimo de sua carreira. Eu acho que não apresenta mais aquele futebol vistoso da época de Fluminense. O grande momento dele foi no Fluminense, no Grêmio. Não acho que ele tenha jogado bem. Tanto é que está encostado lá na equipe gaúcha. Não gosta de prestígio do treinador Vanderlei Luxemburgo. E o Jonas é uma melhor opção. Isso, mas o Gabriel é um bom jogador. Acho que de repente as águas de São Januário podem fazer bem para ele. Assim como fez há um tempo atrás para o Leandro Amaral, que estava encostado aí. Preste a ser triatleta. E agora está encostado de novo, né? Já aposentado. Aposentado porque um certo time carioca aí, que não pode ver ninguém se destacar em outro clube, tentou... Fala no microfone, por favor. Um certo time carioca aí que tentou... Chegar junto. Chegar junto, acabou tirando o futebol do rapaz. De quem? Do Leandro Amaral. Fala sério. Fala sério, né? Quem? Fala sério? Quem pode, Salsão é o cara. Tanto é que ele não jogou. É isso aí. E pra gente finalizar, Werneck, um último comentário do Vasco da Gama. Vamos com tudo aí pra cima na quarta-feira. Vasco e Botafogo, o Vasco pode ter a volta do menino Felipe, voltando aí de contusão, sentindo um pouquinho, se não me engano, a batata da perna esquerda. E vamos aí, apesar aquilo que eu sempre falo pro Cristóvão, que o Cristóvão consegue armar bem a equipe pros jogos, ele só faz as porradas na hora de mexer durante o jogo. Mas vamos torcer aí para que continue realizando esse bom trabalho, mantendo essa regularidade aí. Muito bem, Alexandre Werneck. Eu passo a palavra pro Silvio, convidar o apoio. O Silvio já chamou o apoio. Mas ele pode chamar de novo. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. 24 horas no ar. Sua companhia todas as horas de sua vida. Na música. Na informação. Na prestação de serviços. Rádio
Aliança FM. Aliança FM. Orgulho de ser. Orgulho de ser. Comunitária. E estamos de volta ao programa Aliança Esportiva, início do segundo bloco com muito vigor. Estamos com o preparo físico apurado, não é isso, Alexandre? Isso aí. E vamos dar continuidade para falar do mais querido, o Mengão. Com ele, Guilherme Rezende. Ele fala uma hora que é um, depois ele fala que é outro. Enfim, não entendo esse apresentador. Eu não entendo? Não entendo. Então, gente, hoje, a gente já adiantou no meio da semana, o Flamengo perdeu por 3-0, a situação complicou lá na Gávea. E hoje a batata já nem assou mais, virou purê. O Cruzeiro hoje ganhou lá no Estádio Independência de 1-0, o gol do Borges, gol de centroavante. E já começou a ser contestado o Joel Santana na Gávea há algum tempo atrás, imagine agora, né? Eu não pude acompanhar um jogo, mas o gol do Borges veio de um cruzamento do Ceará, onde o Borges concluiu de cabeça. Foi aquele gol típico de centroavante mesmo, onde o atacante se adianta, né, se antecipa. O Paulo Vitor passou batido e aí ficou nesse placar magro mesmo, 1-0 o Cruzeiro. E fica complicada aí a situação de Joel Santana, não se sabe se vai ficar, se vai cair. Gostaria de saber a opinião dos amigos aqui nessa. Fazendo um adendo aí, o Flamengo até começou bem a equipe. Começou. O garoto, o jovem Adrian, entrou bem, participando, acabou deixando o Wagner Love logo no início, na cabeçada. O Wagner Love acabou perdendo o gol. E um gol feito, né? Parece que o Wagner Love teve 3 oportunidades e não soube aplicar. O Borges teve uma e acabou metendo para dentro. Realmente, durante a semana o Flamengo foi apático, a torcida acabou virando as costas para poder ver o jogo. Isso foi no meio da semana. Quarta-feira, isso, no meio da semana. Hoje aí, o Flamengo, apesar de começar bem, tropeçando nos próprios erros, o Cruzeiro acabou fazendo o gol logo no primeiro, voltou melhor para o segundo tempo o Cruzeiro. Não ficou tocando a bola, foi pressionando o time do Flamengo, pressionando. E aí no meio do segundo tempo que o Flamengo começou a equilibrar, mas não teve nenhuma outra oportunidade e acabou aí decretando aí a vitória do Cruzeiro. Aí a vaga foi pro brejo. Isso. Porque algo que foi raro durante o jogo, na equipe do Flamengo, né, na própria armação da equipe do Flamengo, que a gente não via o Flamengo conseguir trocar assim, passes certeiros no meio campo. E durante o primeiro tempo de hoje o Flamengo conseguiu trocar passes, armou tramas, sabe? Equilibrou o jogo. O primeiro tempo o jogo foi equilibrado, mas com o gol do Borges ainda no finalzinho do primeiro tempo, aí o Mussi desandou. Quem desandou? A Mussi desandou. Concorda, velho? Isso aí. E aí o Flamengo aí, que durante o decorrer da semana aí foi alvo de muita crítica aí, muita zoação, que tomou alguns não. Sim, é bom a gente... É a janela que fechou na sexta-feira, é importante destacar isso. Isso, e o Flamengo aí acabou não conseguindo trazer o camisa 10. A situação é questionável, você concluiu, mas tem um negócio que eu queria questionar, a declaração do Zinho. Isso, já tinha levado o não do Juan, zagueiro que acabou acertando com o Inter. O Riquelme, que estava em negociação após o jogo de quarta-feira, acabou também dizendo não, que não ia vir. E aí teve um outro zagueiro também aí no decorrer da semana que acabou falando não, esqueci o nome agora. Eu vou verificar aqui para você. Mas fala. E só prova aí o quanto amadora é a diretoria de futebol hoje do Flamengo, que não conseguiu aí trazer nenhum reforço pro clube. O time está precisando. Agora o Joel provavelmente pode estar de saída, que algumas empresas Joel está torrado já. Está torrado, e que o Flamengo estaria negociando com o Dorival Júnior, bom técnico.
que... Imagina se negocia com o Falcão, mané. Também Imagina. um bom técnico, eu acho o Falcão bom. Ele nunca conseguiu um resultado convincente. Eu acho que o máximo que ele conseguiu foi o campeonato baiano com o Bahia. Isso aí, mas eu acho que pra montar time, o Dorival seria o melhor. Sim, Concordo. O Dorival é um bom Flamengo, treinador. Falta no Flamengo, eu acho que é peça. Pulso firme de Pulso diretoria. firme ali, a diretoria tem muito índio pra mandar. E hoje o Flamengo, qualquer um ali que chega manda. A própria presidente não manda em nada. Com esse turbilhão que tá o Flamengo, acaba pedindo licença de novo para resolver problemas pessoais, e enquanto o clube está aí abandonado, A mercê, à mercê desses amadores aí que não respeitam a glória do passado do clube. A instituição, né? A palavra é realmente essa, amadorismo, né? Amadorismo. O clube realmente vive essa desorganização desde sempre, né? Em alguns momentos o Flamengo, é claro, tudo que acontece dentro do Flamengo é visto como talvez com uma dimensão maior do que realmente seja, mas é fato que o Flamengo é um clube totalmente desorganizado, desestruturado no momento. E esse amadorismo é claro, e a gente vê até na entrevista do Joel hoje, divulgada, exibida hoje Após o jogo. no Esporte Espetacular cedo, né? E a gente vê até no próprio Joel uma certa... Ele é um cara um pouco irreverente, engraçado, mas a gente vê no Joel uma certa... Parece uma pessoa um pouco sem rumo, sem saber o que dizer, sem ter muita base para dizer o que realmente acontece dentro do Flamengo. Ele diz que... Na entrevista dele, ele falou que já está pensando aí em encerrar a carreira. A gente vê um Joel diferente, um Joel até de certa forma triste. E eu vi até algumas pessoas comentando hoje que está com pena do Joel por conta dessa situação. E realmente isso é falta de comando, falta de estrutura, falta de profissionalismo. Eu estava comentando com uma pessoa que no momento assistia a entrevista do Joel comigo, que o Zinho, com todo respeito ao Zinho e as pessoas que indicaram o Zinho para o cargo, mas ele não se preparou para isso, ele simplesmente caiu lá de paraquedas. É, claro. E numa fogueira danada. Então a pessoa que estava acompanhando a entrevista comigo me questionou: por que o Zinho aceitou isso? Por que o Zinho está lá no Flamengo? Ele me perguntou como se eu tivesse a resposta, né, essa pessoa. Então eu disse que realmente não sei. Eu até citei como exemplo o Rodrigo Caetano, que é um cara que a gente até já entrevistou na época de Vasco da Gama, e é um cara que se preparou para o cargo, é um cara que acompanhou pessoas do meio e fez cursos e se preparou para aquela função. O Zinho tem a experiência de dentro do campo e ponto. Não significa a mesma coisa o cara que jogou bola achar que vai ser um grande treinador, e que pode ser. O Falcão jogou muita bola. Eu não acompanhei o Falcão, acompanhei só por vídeos, mas ouço as pessoas que acompanharam dizer que o Falcão é um belíssimo jogador. Como comentarista não faz a linha que eu gosto, mas muita gente acha bacana, é um cara esclarecido para comentar futebol e tudo mais. Só que como treinador talvez não tome as decisões que são cabíveis no momento de realmente do comando, o cara ser o comandante. E o Zinho, para a função que ele faz, que ele está executando no Flamengo, ele não vem demonstrando principalmente resultado em relação a contratações, a organização, né, a tudo. Ele só vem e fala, e para mim não diz nada, entendeu? Essa entrevista em relação ao Riquelme, ele disse e não disse nada. Você vê em toda a entrevista do Zinho, não sei se vocês repararam isso, um semblante de preocupação. O Zinho está preocupado com o que está acontecendo dentro do Flamengo, porque ele vem vivenciando lá dentro do Flamengo. Então fica complicado. Realmente o Flamengo tem uma postura profissional, uma pessoa profissional que organize, e quando surge alguém que quer organizar, que quer fazer alguma coisa, a pessoa não consegue fazer. Eu acho que o maior exemplo é o Luxemburgo. Ele tinha esse pensamento, apesar do Luxemburgo ser bastante polêmico e, na minha opinião, tanto quanto, não como pessoa, porque eu não o conheço, mas
por todas as polêmicas que já envolveram o Vanderlei Luxemburgo, ele acaba passando uma imagem de uma pessoa polêmica e duvidosa, mas não no caráter dele, porque eu não o conheço, mas no que ele faz ali dentro de campo, com os jogadores, com a administração. Mas ele é um cara que queria profissionalizar, queria dar um rumo à estrutura e às pretensões do Flamengo, mas acabou não tendo tempo, não tendo espaço para fazer isso. Então fica complicado para o Flamengo achar o rumo, voltar a ser o grande Flamengo que a gente sempre viu, né? O Afonso está dizendo aqui, ó, tem que tirar a Patrícia Amorim porque ela fala mal dos outros praças, mas pelo menos eles fizeram alguma coisa que ele não está sabendo. Pode crer. Passa a palavra pra ele. Vou passar pra Pode ele. crer, Afonso. Não, tipo assim. Traduz, que não é Afonso, Alonso. traduz. E Alonso que não é Afonso. Vou traduzir. Eu preferi tirar a Patrícia Amorim porque o nego tava falando do presidente antigo. Falava mal, não sei o que fazia. Quem era o presidente antigo? Pô, eu não me lembro o nome não. Edmundo Santos Silva. Sendo que ele falava muito mal Braga, do presidente antigo, que ele fazia isso, fazia aquilo. Ela entrou com essas dívidas, e em vez de ela pegar os pontos negativos do Flamengo, do clube do Flamengo, tornar positivos, ela vem gerando dívidas e não sabe contratar jogadores, não está sabendo contratar. Contratou o Ronaldinho, que o Ronaldinho chegou, entrou no time do Flamengo, mas praticamente não fez nada, ainda colocou o clube do Flamengo na justiça, e ela vem fazendo a cada vez mais merda, cada vez praticamente sem noção, e acho que preferia tirar ela do comando. Isso aí, Afonso. Mas o Flamengo até que teve algumas contratações aí, como o zagueiro, que foi o destaque aí do Campeonato Carioca, mas ele não entrou ainda. Arthur Sanches. Sanches. Não, teve um outro que Foi o veio Arthur com Sanches, ele. que veio de Madureira. Isso, O Arthur teve um outro San- que veio com ele, que ainda não estreou, que é melhor que ele. Tem certeza? Não? Tem, O Arthur tem. Sanches foi o que veio de Madureira. Mas teve um outro. E o zagueiro que você tinha mencionado é o Sidney, do Benfica. Isso, que acabou aí também dizendo não para o Flamengo. E aí hoje tivemos aí pelo Twitter o José Aldo implorando ao Zinho que peça a demissão do Joel Santana. E o que eu ia falar justamente da declaração do Zinho em relação ao Riquelme foi que passou na televisão e tudo mais, que eu falei assim, pô, não é possível, esse cara tá maluco. Porque quais foram algumas das condições para a contratação do Riquelme, né? Ele pediu um salário até bem alto, 500 mil por mês, e o Flamengo foi lá e acatou, tudo bem, a gente vai te dar 500 mil por mês. Pediu mais 6 meses de contrato, o Flamengo propôs. Exatamente, era de 1 ano e meio. Aí Ele queria foi 2, ele que pediu 2, estendeu a 2, cedeu. o Flamengo aceitou. Aí e Todas teve as exigências. garantia de que receberia. tudo que ia receber em dia. Tudo que ele exigiu, o Flamengo cedeu. Aí ele chega aí o Zinho chega e me fala que o Riquelme viu o jogo do Corinthians e desistiu porque o time não é competitivo. Pô, o cara tá maluco. Não, pode ter ser essa desculpa que o cara tenha dado, mas o Zinho, principalmente não, como... Tô falando da desculpa, a desculpa esfarrapada. Não, mas mesmo que seja essa desculpa, o Zinho não deveria passar isso pra imprensa. Pois Ele é. deveria blindar o grupo e... Olha, a negociação do Riquelme não foi à frente e infelizmente não vai ser possível. Tem gol aí. Infelizmente não vai ser possível contratar o Riquelme. Mas ele passou essa informação. Tem gol aí também? Não, que não. Aqui, gol da Ponte Preta. 38, parece. Eu vou confirmar aqui o tempo porque não está dando para ver direito aqui na imagem que eu estou acompanhando, mas acho que 38, 1-1. Gol de... Tem nome Vou confirmar o nome. E ontem na Gávea nós tivemos aí a inauguração da arena de areia aí na Gávea. Ferrão. Onde a arena leva o nome do Júnior, em homenagem ao Júnior. E tivemos aí a presença do Zico numa saia justa aí com a Patrícia Amorim. Parece que ele não trocou palavras com a Patrícia. E o Júnior aí que tentou fazer as pazes, agradecer o Zico pela presença, que não esboçou nenhuma reação. Ficou elas por elas. E essa única frase que o Zico falou é que a instituição é maior do que qualquer um que estava ali.
Uma Pô, pena. mas qualquer um que tá ali é o que constrói a instituição, gente. Ué? Isso aí, mas é uma pena que a diretoria atual não esteja dando ao Flamengo a devida o que ele se respeitando, né? Respeitando esse clube glorioso. A informação que eu tô vendo é que o João Santana segue como. Parece que segue como técnico. Acho que assim, até amanhã, talvez essa notícia mude. Eu acho que a situação vai ser avaliada e eles vão conversar. Panorama aqui rapidinho do jogo. Pode falar. A Ponte Preta agora um chute de fora da área, desviou na zaga e o Cavalieri fazendo defesa incrível. Então agora 39, vamos para 40 já. E finalzinho promete pressão da Ponte Preta, 1-1. Fluminense e Ponte Preta agora, Ponte Preta em cima do Fluminense querendo o gol da virada. Você só ir para ver como o Flamengo tá uma bagunça. Na quarta-feira aí que no jogo contra o Corinthians, que os 2 primeiros gols foram uma falha do Renato querendo dar calcanhar ali na zaga e o outro Montinelli que perdeu a bola pro Douglas. O Montinelli caiu aí para o terceiro time do Flamengo, nem no time nem no banco fica mais, e o Felipe também. O engraçado é que o Renato mesmo que também fez uma infantilidade ali na zaga, não sofreu punição nenhuma. Daí a gente vê como está a atual diretoria. Pois é, e voltando a falar um pouco do Joel, aproveitando esse gancho da diretoria, agora eu passo para a comissão técnica, Werneck. O Joel hoje fez burrada, mexeu mal no Flamengo, o Ibson, que estava muito mal, não tem adjetivos para caracterizar a atuação do Ibson hoje, muito aquém as expectativas. Aliás, desde que ele retornou do Santos, ele não tem rendido bem. O Ibson, na verdade, Zé, só te cortando rapidinho, na minha opinião, é um jogador comum. As pessoas depositam muita expectativa em relação ao Ibson, mas ele é um jogador comum. Ele não vai chegar no Flamengo, vai fazer uma atuação incrível e vai resolver jogos. Ele não tem essa característica, ele não tem essa capacidade. Ele é um jogador que ajuda, um jogador num bom time que vai de repente ter um destaque, mas ele não é um jogador para chegar e resolver o problema do Flamengo. Isso que eu ia falar, ele não é aquele nem ele, nem de o armação. Renato. Eles não são homem de armação. Se você pegar toda a história, todos os clubes que passaram, eles jogavam ali como terceiro homem de meio campo, fazendo, sempre foram coadjuvantes. Recebendo da zaga e tocando ali por aquele meia de armação. Não foi aquele jogador de destaque, de enfiar uma bola. Eles têm até uns bons passes, mas não são nenhum craque. Um jogador comum, a gente comentou. E podendo tirar o Y, podendo tirar o Wagner Love, que também perdeu um caminhão de gols, ele sacou o menino Adrian, que estava bem no jogo, com bons passes, chutando em gol. Foi o motivo do xingamento no jogo de hoje. Isso, ele trocou pelo Hernani. Hernani parece que tirou o Renato para a entrada de um outro jogador que não vem ao caso. Aliás, eu não rememoro o nome. Não, vou dar uma olhada aqui. Mas eu acho que o Joel enxergou muito mal o jogo. Entrou cheio de volantes. Renato, Luiz Antônio. Você não entrou com mais um porque aí o Renato. Calma aí. O Luiz Antônio saiu, acho que entrou o Matheus. E o Renato saiu para o Camacho. E quanto a essa questão do Y, eu lembro de um programa, acho que da estreia dele pelo Flamengo, que o Silvio falou: você estreou bem, Ibson, mas o Ibson não estreou bem. Vocês podem ouvir os programas anteriores, não sei se Guilherme lembra disso. Ibson. Você estreou bem, Ibson, que você falou aí. Não, vou fazer uma correção aqui. Renato foi... não, tá certo, estou confundindo a informação. Renato foi substituído pelo Camacho mesmo. Pênalti pro Fluminense. Epa. Mais um, hein? Que todo jogo. Todo jogo, hein? Foi pênalti, tem que botar lá, rapaz. Penalidade máxima para quem tá o pitando? tricolor. Quer que eu faça a narração? Não, pode ser. Não, mas calma aí, a gente pode concluir o Mengão, Guilherme. Não, eu ia falar pra gente, depois do apoio, falar do Fluminense e do Botafogo. 43:30, hein? Pênalti. Cobrança, Marildo vai narrá-la. Eu temo por Frederico. Não estou com uma boa esperança para essa cobrança. Perdeu! Mas vamos torcer aqui. Pode ser aqui o profeta do esporte espetacular, hein? Perdeu. Será que eu vou pro profeta, Werneck? Não estou com uma boa expectativa. Eu passo pro Guilherme retornar ao seu Profeta é posto. só pra gol. Você conseguiu verificar, Guilherme, quem entrou no lugar do Renato, do Flamengo? O Camacho. Camacho parece que na partida de hoje
O Tomás também foi relacionado para o Isso, banco. o Tomás que tinha sido rebaixado aí por equipe de júnior, acabou sendo integrado aí perder a torcida vai loucura que o França está falando lá. Depois de 3 meses sem jogar, o Tomás acabou sendo reintegrado aí à equipe principal do Flamengo. Um garoto bom que acabou levando aí, deixando um pouco. Olha aí. É verdade. Marildo, é com você. Vamos lá então, o Fred preparado já, o juiz ali. É o camisa 9 tricolor. O juiz vai autorizar. Perdeu. Autorizou. Partiu o Fred pra bola, caminhou, vai marcar. Perdeu. Travou. Guardou. Olha o gol. Isso aqui é futebol. Olha aí. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Fred é o pai da criança. Com ele não tem crise. Estou acompanhando pela internet e no momento que o Fred chegou perto da bola, Travou. a imagem travou. Não ajudou o goleiro. Agora o Fred ficou paralisado. Agora o Fred faz uma reverência pra Bela, a torcida tricolor, bateu bem o Fred no ângulo, o goleirão quase tocou a mão nela, Foi mas no mesmo canto? Frederico, o goleiro foi na bola, mas o Frederico, como bom artilheiro que é, jogador decisivo, Fluminense 2, Acabou! Ponte Preta 1. Vitória que pode lá na frente, né, contar muito pro Fluminense. E ainda falando dessa questão do Flamengo, Acabou. Acabou aqui, o resultado foi esse mesmo, 1-0 Grêmio, melou a festa. melou a festa. Triste, né, Grêmio? Acontece. Werneck. Eu nem consegui dormir, né? Pô, chato. E 6 gols, Fred. o Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, Que é voltando artilheiro. Aqui nesse campeonato. Tá no lugar dele. pra gente encerrar o Mengão, o lateral esquerdo Ramon disse que a bola não quis entrar. Realmente, o Flamengo... Pô, bem lembrado, acho que não sei se vocês comentaram isso na semana passada, essa ida do Ramon pro Flamengo aí, o que você achou enquanto vascaíno? Assim, ele tava no Corinthians, já tinha se sujado mesmo. Fala. No Corinthians não tava Sendo aproveitado. quer jogar, tomara que ele Quer seja jogar, feliz. quer jogar, Werneck vai te Quer ensinar. jogar, vai nele. Não quer contato, vai jogar vôlei. Joga vôlei. Já dizia o filósofo Vamos ver Werneck. se ele consegue Sidorf cercado aqui resgatar aí o por jornalistas. bom futebol que ele apresentou no primeiro ano do Vasco, mas que depois, após a contratação, não conseguiu render a mesma coisa, sendo Negociado muita com o Flamengo. contusões, aí foi pro pênalti pra Ponte Preta, ó, pela cara dele. O juiz deu 4 minutos, hein? 47. Agora o pênalti no finalzinho pra Ponte Preta. Fica todo Vamos lá, mundo, né? continuando com essa questão do Flamengo, gostaria ainda Isso, de... e aí o Ramon também teve problema de contusões no Corinthians. O Fábio Santos acabou assumindo a lateral esquerda. A gente torce aí porque no Flamengo ele não tem nenhum reserva à altura, tanto que chegou para ser titular. O Magal é muito ruim. Magal é horroroso. A gente torce aí para que ele consiga render e que evite, consiga afastar as contusões. E ainda falando dessa questão do Riquelme, é triste a imagem que o Flamengo adquiriu a nível nacional e internacional, porque parece que ele não quis vir para o Flamengo, o Zinho disse, por questões futebolísticas. Foi após o jogo dizem que ele viu o jogo de quarta-feira. O Zinho, a palavra do Zinho foi essa. Ele quis abrandar um pouco, né? Porque agora cada um fala Na verdade, uma ele coisa. complicou a situação. Eu já ouvi que, na verdade, tinha ligado pro Assis, que o Assis falou mal da diretoria do Flamengo. Cada um fala o que quer depois do leite derramado, né? O Zinho, a gente até comentava aqui, Zé, que o Zinho acabou complicando a situação do Flamengo, o momento que vive o Flamengo, dando essas declarações. Ele, na minha opinião, ele deveria simplesmente dizer que Não chegaram a um acordo. não chegaram a um acordo, não acertou e pronto. Não precisa dizer que o jogador viu o jogo contra o Corinthians, isso acaba arranhando mais ainda a imagem do Flamengo, que já não é nem mais arranhada, já não sei nem o termo para definir a imagem desse momento do Flamengo. Verdade. Tivemos aí recentemente o Diego, que disse não. O Riquelme disse não. O zagueiro que você falou, Sidney. Sidney, disse não. O próprio Juan disse não. E o Bruno quer voltar. O Bruno quer voltar. No início do ano tivemos aquele Bruno? caso, como estava. Eu até reli aquele texto do início do ano do Flamengo, no Campeonato Carioca, em que o Bolívar foi oferecido, tudo certo entre Internacional e Flamengo, e o jogador não quis vir.
Então tá desde o início do ano aí esse desenrolar. A gente vê que a diretoria do Flamengo está empenhada em levar o clube para a segunda divisão. Tô vendo agora um amigo ali, lá em Campinas. Amigo, você conhece amigo Na de imagem Campinas? lá, Como é que ele tá fazendo, Magrilo? a vitória do Flusão Como é que- no cinco os braços. E terminou lá em Campinas, Fluminense 2, Ponte Preta 1. Sobe aí. Mais 3 Mantém a pontinhos terceira aí, posição, não é isso? importantíssimos pro Fluminense. Agora, Dia 4 agora tá Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense e Grêmio. e Grêmio. Perfeito. Fluminense, Conclua, Verno. O que eu tava falando mesmo? Que já cortar? Dos Do não. Flamengo, dos não que o Flamengo recebeu. E o que a gente percebe assim de fora é que a diretoria segue aí com o plano de levar o clube para a segunda divisão. é verdade, parece que A situação tá catastrófica, cara. Tudo que eles podem fazer para piorar, eles fazem. a posição atual do Flamengo. Décimo. Ainda com os resultados de hoje, vamos conferir, eu vou Conferir que não tem. Conferir aqui também, calma aí. verificar e voltando do apoio a gente passa essa informação. Vamos lá, mais uma vez eu convido o Silvio com uma novidade para esse apoio. Chega, vamos pro apoio. Chama ele, Silvio, não custa, né, Silvio? Vem você pra cá de novo, tá sumido, hein, apoio? Vem pra cá você. Esta é a ZYN 907. Rádio Difusora Aliança FM 98,7. São Gonçalo, Rio de Janeiro. E estamos de volta, isso aí, Werneck. Vamos agora de Fluminense. Não, só fazendo um adendo aí que antes de encerrar a gente ia confirmar É a verdade. classificação. O Flamengo realmente está em 10º, sendo o pior colocado do Rio de Janeiro. Isso aí. Vamos com o Fluminense, Afonso César. Afonsinho. Então, achou o que, gente? Negócio aqui, a situação aqui. Pô, manda pra mim, Mando sim. tá? Manda em off, tá? Por favor. Nós... Tô até desconcentrado aqui. Acabou o jogo agora do Fluminense, né? Vamos... Acabou. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Acabou o jogo do Fluminense, como a gente já informou, né? 2 para o Fluminense e 1 para a Ponte Preta. Panorama da partida. Como é que você achou? O Fluminense venceu fora de casa? Resultado importantíssimo. Resultado importantíssimo. O Fluminense, eu vinha comentando nas últimas rodadas, nas últimas 4, antes do jogo de hoje. Antes do jogo do Bahia, né? Teve 2 jogos fora, venceu, e mais 2 clássicos. Empatou um e venceu outro. Até comentava que 4 pontos nos 2 clássicos seria muito bom, muito interessante. Então o Fluminense conquistou esses 4 pontos que eu havia comentado, mais 6 pontos fora de casa. Veio aqui com o Bahia, venceu durante a semana com propriedade, venceu bem, 4-0. 4-0 jogando muito, né? Principalmente no segundo tempo. E hoje, não tendo uma atuação tão brilhante como as últimas atuações, mas Fluminense vencendo, o que é importante. O que eu pude acompanhar da partida, acompanhar a maior parte aqui, é que no primeiro tempo o Fluminense teve uma postura um pouco mais cautelosa, uma postura mais lenta, né? O próprio jogo foi mais lento e o Fluminense acabou abrindo o placar no finalzinho do primeiro tempo, porque resolveu jogar um pouco mais de bola, resolveu apertar um pouco mais o time da Ponte Preta. Na volta para o segundo tempo eu senti um Fluminense um tanto quanto cauteloso também, mas já começando a querer Não sei se isso é uma orientação do Abel, será que ele... Olha, eu já havia comentado aqui no programa que o time do Abel, o Fluminense é visível que o Fluminense tá ganhando corpo, tá ganhando a cara que o Abel quer, e a gente observa que o Fluminense é um time muito tranquilo dentro de qualquer partida. O Fluminense troca passes, né? Ele mantém a posse de bola e não tem aquela pressa, aquela ansiedade de resolver logo. O Fluminense ele fica ali tocando, valorizando a posse de bola, sabendo que tem jogadores brilhantes como o Deco, como
o próprio Fred, o Thiago Neves, que tem lampejos também, que ajuda bastante, né? E a velocidade do Wellington nem, e o Fluminense acaba aproveitando isso no momento certo. E com certeza acho que isso é uma orientação do Abel Braga. Alguns podem criticar, outros podem gostar. Eu me agrado com essa forma de jogar, porque é óbvio que quem tem mais a bola tem maior possibilidade de vencer. Às vezes pode não funcionar. Hoje aconteceu que o Fluminense começou a cozinhar, a tocar. Eu achei que um pouco cedo, o Fluminense deveria ser um pouquinho mais incisivo em alguns momentos, mas acabou com 1-0 pela dificuldade de jogar fora também, né? Acabou tendo essa cautela. E aí acabou levando um gol aos 38 já do segundo tempo, em cima do laço. Acabou levando um gol, uma bobeira da zaga, o cara bateu uma falta, aquela bola pingada na área, parece que, não sei se desviou em alguém, mas acabou entrando. O Ferron, não sei se foi o Ferron que desviou. Foi o Ferron que fez o gol. Ou se foi o Ferron que bateu a falta. O Ferron acabou ferrando a defesa do Fluminense e a defesa ficou meio que olhando ali a conclusão do time da Ponte Preta. Aí o Fluminense tinha 7 minutos, um pouquinho mais, com os acréscimos para tentar essa vitória. Mas acabou a Ponte Preta vindo para cima, apertando. E aí numa saída de contra-ataque, uma bola enfiada para o Wellington Nem, que mais uma vez sofreu pênalti, também sofreu contra o Bahia. O Wellington Nem entrou em velocidade e acabou sendo calçado dentro da área pelo zagueiro, pênalti claro. E aí um jogador decisivo, que é o Fred, acabou marcando, acabou concluindo para o Fluminense e dando uma vitória importantíssima. É importante no campeonato de pontos corridos e da dificuldade que é o Brasileirão, somar pontos principalmente fora de casa, né? Independente de empate ou vitória, é importante um time não perder. O Fluminense vem numa batida muito forte. Hoje foi a 10ª, né? Ou 11ª rodada? 11ª rodada. E o Fluminense segue invicto. 8 vitórias e 3 empates. É uma marca bastante expressiva. Se o Fluminense, derrota já tá marcada. Se o Fluminense não tivesse que seja, se for só na última rodada, o Fluminense já vai chegar lá podendo perder porque vai disparar, né? Da primeira fase. Ainda assim, né, Werneck? Ainda assim, faltam o quê? Mas quantas rodadas? Depois que perde... Aí... 38 menos 11 dá quanto? É o número que é da X. X é o número que falta 27 rodadas aí. 27 rodadas aí faltando, respondendo a sua pergunta. Então, o Fluminense vem numa batida muito forte. É muito difícil manter-se invicto até o fim do campeonato, é óbvio. É óbvio não, porque futebol não é uma coisa lógica, né? Mas, como dizia o filósofo, futebol é uma caixinha de fósforo. Então, o Fluminense dificilmente vai se manter invicto até o final do campeonato. Mas se permanecer nessa batida, nessa levada e nessa pressão, vai acabar realmente disputando o título até o fim. Em relação aos pontos corridos, né, que eu dizia, se manter na ponta. E em relação ao elenco, eu comentei antes aqui, estava até comentando quando o Werneck falava do Vasco, que vai ser importante também os times que estão se mantendo ali na ponta, numa hora que começar a funilar e jogos quarta e domingo, como já está acontecendo, vai precisar ter elenco. Hoje o Rafael Sobis entrou, o Deco saiu, parece que não sentiu nada, mas saiu. Em determinado momento no primeiro tempo ele passou ali um spray na coxa, mas pelo que eu pude observar não foi nada de mais grave, ele saiu mesmo porque já deveria estar no seu limite, não teve atuação brilhante como vem tendo, mas entrou o Wagner. Então, apesar do Wagner ainda não ter convencido, é um jogador que pode substituir o Deco, não à altura, mas num nível bacana para manter a pegada, né? E o Thiago Neves, os jogadores que o Fluminense já possui, e o próprio Samuel, menino que vem correspondendo a algumas expectativas. Então, o Fluminense, em termos de elenco, na minha opinião, tem possibilidade de se manter disputando o título até o final, né? E agora é aguardar. Vamos torcer, claro, como torcedor do Fluminense, para que esse ritmo seja
seja mantido e que o Fluminense realmente dispute o título E tem notícias com possibilidade de título. Rafael Moura? Isso, eu vou falar sobre isso agora. Informação fresquinha, segundo o vice-presidente do Internacional, Luciano Davi. Rafael Moura está acertado com o Santos até dezembro. Parece que o Internacional fez uma proposta ao Rafael Moura, mas ele disse que, o próprio Rafael disse que já havia dado a sua palavra a Muricy Ramalho e está acertado com o Santos até o final dessa temporada. Oficialmente não tem nada divulgado pela assessoria de imprensa do Fluminense, nos sites principais de esporte, mas essa notícia pode estourar. É papo de boca mesmo. O vice-presidente do Internacional que falou isso. Vamos ver se procede. Eu já estava desconfiando, não do Rafael Moura, mas que o Santos estava atrás do goleador. Porque o Santos ontem jogar com Jimba, jogar com o Gerson. Liberou o Allan Kardec, que voltou pro Benfica, se não me engano, em Portugal. E aí eu achava que o Santos realmente estava atrás de um atacante, goleador. E confirma. Como o Muricy já trabalhou com o Rafael Moura, indicou o Rafael Moura pro Fluminense, se eu não me engano. É provável que no início dessa semana a gente tenha essa informação sendo divulgada pela mídia principal aí do Rio de Janeiro. E uma outra negociação, outro atleta que pode estar se despedindo do Fluminense é o lateral direito Wallace. Um grupo de empresários italianos estiveram reunidos com o Sandro Lima, vice de futebol, e o diretor executivo Rodrigo Caetano. Por não enquanto, para agora, né? O nome do clube é mantido em sigilo. Mas não para agora. Parece que eles querem levar o jogador ainda esse ano. A janela de transferência foi fechada apenas para a entrada de jogadores no país, mas para negociações de jogadores para a Europa fecha em 31 de agosto. Então os clubes brasileiros ainda podem ser assolados por essas perdas. E eu acho que o lateral direito Wallace começa a ganhar propriedade, começa a ganhar corpo agora no Fluminense. Acho muito prematura a venda desse lateral. Hoje ele entrou novamente, o Wallace. Ele entrou desde o início, Matheus? Não, ele entrou no lugar do Bruno no segundo tempo. Mas seria interessante, até o Fluminense divulgou nessa semana passada que queria manter os seus garotos, né? Então acaba essa negociação sendo divulgada em relação ao Wallace. Em relação ao Rafael Moura, o Fluminense perde uma peça importante, mas ganha uma outra peça. Tá? O Rafael Moura é importante porque a gente sabe dos problemas de lesão que o Fred tem e provavelmente vai precisar do Rafael Moura. A gente espera que não, mas a gente vai precisar em breve sim do menino Rafael Moura. Mas se sair, o Fluminense ganha um jogador que é o Samuel, que apesar de ser muito novo ainda, é um jogador que pode sim ajudar, tá? Quero falar também em relação à negociação do Conca, que foi uma coisa que eu divulguei aqui no programa. Então acho que a gente precisa realmente esclarecer alguns pontos, principalmente para os ouvintes, porque eles nos acompanham e acabam cobrando ou querendo saber das informações que a gente divulgava. Eu não disse aqui no programa que estava certo, em alguns momentos parecia realmente que estava certo o Conca. E estava tudo acordado entre o jogador e o clube. E acho que as pessoas acompanharam, e a gente acompanhou também as informações em relação à negociação do Conca, que o clube chinês não quis liberar. Como o próprio Celso Barros disse, né, que o valor que os chineses queriam era o mesmo valor que foi pago quando foi feita a negociação há 1 ano e meio atrás. Então não tem lógica. Até porque o mercado chinês o futebol chinês não é um futebol que valorize tanto o jogador, não é um futebol de ponta no mundo ainda. Então, não foi possível. Até no Globo Esporte, desculpa te cortar, até no Globo Esporte aí, no Esporte Espetacular hoje, fizeram uma matéria falando justamente sobre o mercado, quão forte está o mercado chinês. É verdade. Chamou o Drogba, o Conca já foi para lá já há mais tempo. E a China está se tornando mais um concorrente aí em relação a mercado no futebol. É verdade, não foi possível essa negociação do Conca. O Conca acabou realmente continuando na China, mas tem a informação de que a prioridade para o fim desse ano é o Fluminense, que no fim do ano o clube chinês daria facilitaria a negociação do Conca com o Fluminense.
até porque se esperar mais um pouco ele vai ter a possibilidade de assinar um pré-contrato com o Fluminense e sair sem que seja cobrado nenhum valor. Então o clube chinês parece que no fim do ano já vai facilitar a vinda do Conca e provavelmente teremos para o início do ano que vem o Conca de volta no Fluminense. Muito bem, Marildo, muito muito interessante bem. ter de volta um ídolo. Né? Grande ídolo já está marcado na história do Fluminense. Isso aí não tem jeito. Já estamos com a hora avançada, vamos pro Botafogo, a estreia do Sidorf. O Botafogo? Não podia faltar esse Botafogo, né, Marildo? É verdade. Comentário que eu vejo aqui no Facebook de algumas pessoas, que bela estreia do Sidorf em mais um mosaico azul. Vai lá, Guilherme. Qual foi o último jogo aí que... É sacanagem. Depois que a torcida do Botafogo vamos para as informações do pensou Fogão. em bater nos jogadores do Botafogo, mas desistiu por estar em Melanô. Ô, piadinha de Facebook isso. Valeu, ô, comédia. Vai lá, Guilherme. Bom, sacanagem. Bom, como a gente durante a semana já foi adiantado, o Sidorf estreou hoje. Pelo que eu pude acompanhar aqui, não foi nenhuma estreia primorosa, né? Vamos colocar assim. O time jogou contra o Grêmio retrancado, partindo muito para os contra-ataques. E o Botafogo acabou pecando muito em troca de passe. O Botafogo errou muito passe, deu margem para o Grêmio elaborar o seu jogo. E justamente jogar em cima do defeito que eu acredito que o Botafogo tem, que é a falta de velocidade da defesa na hora de voltar. Você tem o avanço do Márcio Azevedo, que tem sua rapidez, do Lucas, os laterais apoiam, mas na hora de voltar é complicado. Os zagueiros também não têm essa velocidade toda e fica complicado jogar contra um time que usa um contra-ataque muito veloz, como foi no caso do Grêmio. Foi uma bola cruzada da esquerda e o Marcelo Moreno conseguiu pegar meio que de chapa ali perto da linha de fundo até, e matou o Jefferson. O Jefferson não tinha o que fazer. 1-0 Grêmio, entregando aí a posição do G4. O Botafogo cai para o 8º e o Grêmio cai. O Grêmio sobe para 4º lugar. O Grêmio tá bem pra caramba. Pois Marcelo Moreno desandou a fazer gol. E eu acho que ele o Grêmio veio muito confiante para essa partida de hoje, por conta da virada que teve no meio de semana. Foi contra o Cruzeiro. E no meio de semana o Botafogo só empatou 1-0, até jogou bem, jogou direitinho, mas não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer gol. E também a questão da euforia, justamente por conta da estreia do Sidorf. Então, sei lá, ficou um negócio meio estranho. O pouco que eu pude ver aqui, o Botafogo não jogou tão bem, realmente. O Sidorf fez aquele jogo dele, né? Porque ele é um meio campo, ele é ali um apoiador, não é um jogador goleador que todo mundo espera que ele seja. Acabou, até alguns comentários que eu pude ver também em relação ao Botafogo aqui, que parecia que no primeiro tempo o Botafogo estava esperando que o nome do Sidorf fosse resolver. Não, que o nome do Sidorf fosse resolver o jogo a qualquer momento. E você acha, não sei se você concorda, Guilherme, mas será que a estreia do Sidorf, toda essa expectativa criada, não acabou atrapalhando? Talvez se não tivesse essa estreia agora, o Botafogo venceria o jogo? Porque vem num momento bom o Botafogo, né? Vinha num momento bom, mas aí que tá. Empatou com o Fluminense, empatou com o Santos e agora perdeu pro Grêmio. Aí, ou seja, são 3 jogos aí sem vitória. Ficou realmente muita expectativa em relação à estreia. É claro que isso tem trazido muitas coisas boas, porque ele já arrecadou, o nome Sidorf já arrecadou mais de 2 milhões, ou perto disso, para os cofres sem ele sequer ter jogado. Enfim, tem coisa boa, mas todo esse zoom talvez realmente tenha atrapalhado. Como eu falei aqui, o Grêmio veio de uma virada e o Botafogo veio de um empate sem gol na Vila Belmiro. Contra um Santos todo cacarecado, sem Neymar, sem Ganso, sem Borges, sem Borges, sabe? Agora, então, atacante de referência. É hora do Botafogo colocar a cabeça no lugar, o time se ajustar, e passou a estreia do Sidorf. Agora entrar no campeonato e jogar o campeonato. Justamente o que o Jefferson falou. E o Botafogo teve...
É. Botafogo teve vitórias importantes fora de casa, contra o Internacional, Curitiba, Cruzeiro. Cruzeiro também venceu o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tomou aquela virada aqui no Engenhão. Ah, é verdade. Foi Internacional, Curitiba, parece que teve uma outra vitória Internacional em Porto Alegre, 2-1 Botafogo. A estreia do Campeonato Brasileiro, São Paulo, que São Paulo. jogou contra 2, sim. Mas eu falo fora de casa. E o Botafogo faz o dever fora de casa e dentro de casa não De cumpre. casa não tá Da cumprindo. sua casa, né, Engenhão? Não tá cumprindo. Isso é complicado, né? Isso é para um complicado. time que quer chegar. E justamente o que você Tem que fazer falou, ponto fora e vencer todos em casa. não deixa eu falar, impressionante. O Jefferson, como você falou, a estreia acabou, e foi exatamente a frase que o Jefferson falou. A estreia acabou, ó, ponto final na estreia. A gente precisa voltar a vencer jogos. Verdade. Acredito que tenha sido, pelo pouco que eu consegui acompanhar aqui, um dos melhores, talvez um dos melhores jogadores em campo. Coisa do Jefferson. É isso aí, é hora de ir para o favorito da galera. Um oferecimento de. Eu acho que tem gente na linha aí. Tem gente na linha? Um oferecimento de Afonso Calma aí, César. não oferece nada não, cara, calma aí. É favorito da galera, entendeu? Tem gente na linha, Afonso? Tem não. Ah. O seu favorito, Afonso César. O meu favorito vai pro Fluminense, porque vem jogando com raça, vem demonstrando o seu jogo. Hã? Deixa ele, vai lá, Afonso. Vem demonstrando o seu jogo, vem jogando com raça e vem mostrando para os outros times que ele é um time de competitivo. Paraguai. Muito bom, Afonso. Seu favorito, Alexandre Werneck. Como não podia deixar de ser, homenageando os 350 jogos, Juninho Pernambucano, jogando aí. Ih, rapaz, tá morrendo. Afonso, desliga seu microfone. Foi aberto. animal. Mostrando aí ainda, jogando em alto nível aí mesmo com a idade avançada e perto de se aposentar. Guilherme Rezende. Rapaz, Afonso engasgou com a bola. engasgou com a bala Juquinha. Tá morrendo. Eu vou botar. Tem sido um voto, como é que se diz com a palavra que a gente Repetitivo. faz? Repetitivo não. Não. A gente fazendo várias vezes, é parecido com repetitivo. Enfim, o voto Sim. de hoje vai mais uma vez aí pro Fred. E Thiago chegou, está na linha. Antes disso, Marildo Mendes, o seu favorito. Eu já estava pensando também, mesmo por voto do Guilherme. O Fred vem a cada jogo mostrando sua importância, seu valor e mostrando que é artilheiro hoje, decidindo mais uma vez pro Fluminense. E passou Magno Alves, né? Antes de falar com o Thiago, o meu favorito é Thomas Bellucci, que conquistou a ATP hoje. Isso, hein? Depois de um longo tempo, conseguiu retomar o caminho de glórias para o tênis brasileiro. Boa noite, Thiago. Boa noite, Thiago. Boa noite, Zé. E aí, tudo certo? Mais ou menos, né? Água no chope da estreia de Sidorf. Hã? Água no chope da estreia de Sidorf. Água no chope, né? Infelizmente. Ficou choque a cerveja. Mas uma boa noite para todo mundo aí, para todos os ouvintes. Vou pedir para você fazer um rápido panorama, você que pôde acompanhar essa partida em detalhes. Fale conosco. Olha, para começar, parabenizar a torcida do Botafogo, fez uma bonita festa, quase 35 mil pessoas no Engenhão, e para acompanhar o Sidorf, né? E para mim o Osvaldo acabou atrapalhando muito o jogo, porque ele, para a entrada do Sidorf, tirou o Andrezinho, que vinha sendo um dos melhores jogadores do Botafogo no Brasileiro, e isso desarticulou completamente o meio-campo do Botafogo. O Grêmio tomou conta daquele setor, o Elano e o Zé Roberto fizeram uma grande partida, e o Santos e o Grêmio teve uma ótima atuação, poderia já ter aberto o placar no primeiro tempo, o Gerson acabou evitando, mas no segundo tempo eles conseguiram manter a postura, conseguiram abrir o placar, e o Botafogo não teve força para a frente. Quando o Andrezinho entrou, o time recuperou ali uma boa posse de bola. O Sidorf ainda está meio sem ritmo, acho que ele vai demorar um pouquinho ainda para entrar no ritmo do pessoal. Mas já mostrou a sua graça, mostrou o potencial que tem, Thiago? Ele deu um passe que ele deixou o Elkerson na cara do gol para fazer de cabeça, mas o Elkerson deu meio de cabeceou de nariz e acabou. Mas o Sidorf tem uma atuação discreta, eu acho que tem tudo para melhorar aí, mas tem que ter paciência com o cara, porque ele está vindo de férias, né? Tá um mês aí sem atuar. Eu acho que mais uns 3 ou 4 jogos aí para ele entrar no clima
da equipe. Tá certo. Thiago, seu favorito da galera de hoje? Meu favorito é a torcida do Botafogo, que finalmente compareceu em Engenhão, mesmo com preço abusivo, né? R$60 é um pouco salgado demais. Cobrando caro mesmo. A torcida compareceu em bom número, poderia ter sido mais, mas muito ingresso acabou morrendo na mão de cambista, mas valeu 35 mil presentes. Infelizmente a torcida vai, depois dessa derrota, decepcionar e não deve manter a média de público aí nos próximos jogos. Vamos lá. Afonso, vamos pro saco de batatas. Só um minuto, Thiago. Saco de batata. O seu saco de batata, Thiago. Saco de batata é o Oswaldo de Oliveira, que não pode barrar o Andrezinho e manter o Felipe Gabriel e Vitor Júnior. O Andrezinho tem que ser titular desse time ao lado do Sidorf. Isso aí. Marildo, seu saco de batatas. Joel Santana. O seu saco de batatas, Guilherme. Joel Natalino Santana, como você gosta de dizer. O seu saco de batatas, Werneck. Hoje vai ser coletivo, não só o Joel, como toda a diretoria do Flamengo. Muito bem. Joel Santana, meu saco de batatas. E Thiago? Thiago já voltou. Thiago votou no Oswaldo. Peraí. Oi? Pô, o Flamengo perde aquele gol ridículo. E o saco de batata é o Joel? Por isso que eu falei, teria que ser a diretoria do Flamengo. Pode ser o time todo, Wagner Love, é verdade. Joel pelos sucessivos erros. Joel não dele. jogou, não. É claro que ele não é o culpado, mas pelo como é que se diz? Ele não é o único culpado, né? Mas pelos sucessivos erros da equipe e principalmente pela postura, pelo menos no meu caso, né? No meu voto, pela postura defensiva que sempre tem o time do Joel. Aonde quer que ele passe, você botafoguense também já sofreu com o Joel. E ele mexeu mal também, Thiago. Ele sacou o Adrien quando o menino estava bem em campo. Sim, nós conhecemos o Joel muito bem, mas acho que hoje a equipe acabou ferrando o trabalho dele, né? Porque Wagner Love perdeu o gol ridículo, aquela sequência de defesa do Fábio também foi ridículo. Acho que nessa aí o Joel, logicamente, errou, mas... não merece saco de batata na sua opinião. Não, merecer sempre merece, né? Mas... Merecer ele sempre merece. Afonso está querendo votar aqui, Thiago, ansioso. Vota aí, Afonso. Tchau, Santana. Não, meu voto vai para Patrícia Amorim, pro Joel Santana e pro Neymar. Isso aí, Afonso. Por quê? Por que o Neymar? Não, calma aí. Agora por que o Neymar? Porque o Neymar ele joga bem, mas eu acho que ele tem que botar mais prática. Ele tem que ser mais objetivo. Tem que ser mais objetivo. Aquela parada que eu te falei no começo. Tá jogando por jogar, não tá mostrando no futebol dele que ele tem capacidade. Afonso, pede para Thiago anunciar a grande atração de domingo que vem. Vai, Thiago, anuncia. Semana que vem teremos a entrevista com Beto, ex-jogador do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e da Seleção Brasileira. Na sexta-feira eu, o Zé Renato e o Bruno estivemos lá na residência dele, lá no Recreio. Ele atendeu a nossa equipe super bem, abordou todos os pontos da sua carreira, algumas partes muito engraçadas sobre o Eurico, sobre a história do Romário, ele dando conselho para o Jobson, ele falando sobre o que ele está fazendo agora na carreira. Inclusive, um dos pontos que ele falou do que ele está fazendo agora foi transmitido hoje, a final do futebol de 7, que o Botafogo ganhou, e ele estava em campo. Vai ser uma entrevista muito maneira, e o Beto é uma pessoa, gente fina total, deixou a gente fazer de tudo na casa dele. Estava esperando lá e estender o tapete, porque ele ofereceu tudo lá pra gente, deixou a gente fazer até carregar pilha. O cara é um cara de firmeza total. Foi bacana, né, Thiago? Totalmente. Beto aí, gente boa. Então valeu, Thiago. Um forte abraço. Semana que vem, então, grande atração no programa Aliança Esportiva. Beleza, isso aí. Um abraço aí para todos aí, pro Guilherme, pro Werneck, pro Maílson, Um grande abraço, pro Afonso. Valeu, Thiago. Semana que vem estaremos aí. Falou. Rapidamente eu passo a palavra para Werneck. Seu destaque final, Werneck. Isso, destacar aí a rodada de meio de semana, mais um clássico carioca aí entre Vasco e Botafogo. Avisar a galera lá do futebol de sexta-feira, que sexta-feira agora não vai ter o futebol. Vai avisar pela rádio, legal. Pela rádio, né? Pra não me apurrinhar durante a semana. E vamos que vamos, é uma ótima semana para todos. Semana que vem estaremos aí de volta. Reunidos aqui. Firme forte, no âmbito do esporte. E esperamos aí que
Que o Silvio esteja mais animado. Que o Silvio esteja mais animado aí. Oi, pois não? E que vamos com tudo aí, com essa entrevista aí do Beto, que tem tudo aí para brilhantar ainda mais o nosso programa. Muito bem. Guilherme Rezende, o seu destaque final. Desejar uma boa noite a todos, bom restinho de domingo e uma semana produtiva aí para todo mundo. Rodada de meio de semana aí movimentada, vamos curtir nosso futebolzinho aí. Eu queria só destacar também que a Nina, apesar de ser enterrada viva, ela vai conseguir escapar e vai assombrar aí a Carminha. Oi. Momentos Já foi enterrada? decisivos. Não, mas ela vai sair. Ela vai sair, igual que o Bill, pô. Já saiu. Vai encontrar... Ok, Werneck. Vou destilar o meu veneno. Tá certo. Marildo, seu destaque final. Valeu, Nelson. Beijo a todos e até domingo que vem com mais de Aliança Esportiva. Silvio, seu destaque final. É um boa noite aí, me aguardem no SBT, tá certo? E só um adendo quando falo Werneck. Fluminense vem forte aí pra disputar o título, tá? Firme e forte. Podem aguardar que Só daqui a 24 anos. vem o campeão aí. Só daqui a 24 anos. Afonso César. Boa noite a todos aí, um abraço. E amanhã fica próximo domingo fica ligadinho com várias entrevistas, vários assuntos aí. Tem entrevista com o Beto só. Mas tem várias outras coisas. Deixa o menino. Deixa os cargos. É isso aí. Sacanagem. Valeu, Afonso. Falou. É isso aí, galera. Como Seu destaque a final. equipe já mencionou, semana que vem, Beto, estivemos na residência dele lá no Recreio de Bandeirantes. É Roberto? Alberto. Joubert. É Joubert, O nome dele é Joubert. Joubert. E foi um bate-papo muito interessante. O Beto revelou-se uma pessoa simpática, humilde, cara muito bacana mesmo. Recebeu a nossa equipe simpático mesmo. de forma muito acolhedora. Tomara que o Beto venha em breve ao programa. Vamos torcer por isso. Ótimo. Meu vizinho. Então é isso, galera. Estaremos reunidos semana que vem com mais de Aliança Esportiva. Boa noite, até a próxima.